Salve pessoal, bem-vindo a mais um GigCast, o podcast que conta pra você tudo o que se passa nos bastidores dos palcos, coisas que acontecem durante os shows, mas que o público nem percebe, nem imagina que está acontecendo. E o nosso convidado de hoje é muito especial. Para ele a música vem de berço. O pai dele era maestro da orquestra sinfônica, a mãe dele pianista e um monte de coisa que eu até preciso ler aqui. Ele tocou com vários artistas, ganhou vários prêmios, teve seu trabalho reconhecido e elogiado por músicos como Sivuca, Henrique Anis. Hoje ele é professor de música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, possui aí seu próprio estúdio e tem, deixa eu dar mais uma lida aqui. Tem também um canal de vídeos humorísticos no YouTube, um canal exclusivo de videoaulas sobre música, um canal sobre tratamento de imagens, um canal sobre software de edição de áudio Reaper. Olha que legal, gente. Ele atua também como comediante stand-up e o cara é uma figura, vocês vão gostar muito dele nos bailes de Natal lá no Rio Grande do Norte e também é fotógrafo. Tem registrado aí vários trabalhos de CD, DVD, atuou como produtor, engenheiro de som, guitarrista, vocalista. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Tem também licenciatura em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharel em administração pela Universidade Potiguar. Ele é mestre e doutorado ainda em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho orgulho de apresentar Ticiano Maciel da Mori. Você tá aí, Ticiano? Fala com a gente aí. Opa, um prazer estar aqui no seu podcast, Thiago. Poxa, estou muito feliz, muito obrigado pelo convite. E vamos bater esse papo aí, vai ser massa. Pô, vai ser muito engraçado, eu já te conheço você do seu canal do YouTube, sei que você tem uma veia cômica assim muito aflorada, né? Eu sou meio gozadinho. Começar a baixaria. Gosto de tirar onda, gosto de tirar onda. Cara, eu vi na tua biografia que seu pai era maestro e sua mãe é pianista, ou seja, a música já vem de berço pra você, né? Mas como Sim. que você foi introduzido à música? Como que começou? Como que foi a sua iniciação? Ok. Minha família, de fato, sempre foi bem musical, né? Meus pais já não estão mais comigo, mas sim, meu pai, ele regeu a Orquestra Sinfônica daqui do estado, do Rio Grande do Norte, por quase 20 anos. Então, eu cresci sendo filho do maestro, né? Então, é uma orquestra que se apresentava sempre, mensalmente. A orquestra fazia concertos didáticos indo nas escolas também, mostrando os instrumentos para as crianças. Então, sempre foi um ambiente muito musical. Minha mãe é pianista dessas de concerto também, clássico, né? Eles viajavam para fazer concertos e tal. Não tinha música popular na minha casa, né? Então, eu realmente cresci tentando. Eles me empurraram muitos instrumentos, violino, piano, viola, mas instrumentos eruditos, né? E eu queria jogar bola, queria jogar brincar de esconde-esconde, eu queria, sei lá, correr, fazer qualquer coisa. Pra você ter uma ideia, lá para os 15 anos eu já sabia que eu não ia ser músico. É engraçado isso, porque eu tinha certeza já. Mas aí, com 15 anos, um amigo meu disse: Ticiano, a gente não pega ninguém, cara. E as meninas se amarram em quem toca violão. É mesmo, cara? Será que é o violão que vai fazer eu sair do 0 a 0? Vamos tocar um violãozinho? Aí tá bom, a gente cada um comprou um violão, eu pedi pro meu pai já diz: você não conseguiu fazer nada. Assim, apesar de eu não tocar nada até os 15, mas dava para ver muita musicalidade em mim, modéstia à parte. Tipo, cantava, fazia segunda, terceira voz, percebia as desafinações. Eu realmente era bem tranquilo. Não sei se tem alguma coisa genética aí, coisa de talento, ou coisa de um berço muito musical, mas de uma forma ou de outra, eu tinha uma facilidade para entender a música e perceber a música. Então, comecei a tocar violão junto com esse meu amigo, e é engraçado porque esse meu amigo, ele é a pessoa mais inapta para música que eu conheço. Ele não consegue fazer parabéns para você. Isso ele não consegue. Afinar nem se fala, né? Mas eu digo que ele foi o anjo, assim, que me colocou na música, porque por causa dele, disse: vamos, ele era meu melhor amigo, ainda é, um cara que eu gosto muito. E aí a gente começou a tocar, e assim, realmente eu consegui desenrolar com alguma facilidade, ele muito esforçado, mas
enfim, não conseguiu tanto, mas fomos juntos nessa, e por causa desse cara, Elton, meu grande amigo, que eu comecei a tocar mesmo, e aí resolvi me aprofundar e fiquei escutando certas coisas. Esse cara, como lá em casa não tinha nenhuma música popular, assim, eu não conhecia praticamente ninguém da Bossa Nova, da MPB, que hoje eu gosto muito, e esse cara não, o pai dele gostava muito de Vinícius Moraes, então ele me emprestou vários discos de Vinícius, discos de Tom Jobim. Geraldo Azevedo foi um amor à primeira vista, assim, hoje sou fã. E aí, por causa disso, eu comecei a tocar violão. Eu sou guitarrista atualmente, né? Na noite você não me vê tocando violão, só guitarra. Mas a gente geralmente começa no violão, porque a guitarra é um investimento maior, né? Amplificador, tal, cabo, pedaleira. E aí comecei a tocar violão e realmente vi que aí sim estava dando certo. Aí eu comecei a ter aula particular, eu sou sempre... Eu falo assim, eu sou o oposto do autodidata, né? Porque eu tenho um personagem chamado Willam, o Metaleiro, que foi um personagem que ficou meio famoso no Brasil, que ele dizia, só quem toca bem é autodidata, ele é um metaleiro autodidata. E eu sou o oposto, eu sempre tive aula com os melhores professores, mas apesar disso eu sou feliz, né? Então enfim, comecei a ter aula com um professor muito bom, o Joca Costa, e aí depois resolvi ir para guitarra, naturalmente, que era uma coisa que eu queria mais, e enfim, a minha iniciação se deu através dos meus pais pelo berço musical, mas através desse meu amigo. E deu certo, eu casei, né? Que eu não pegava ninguém, eu consegui casar, certo? Desencalhou. Todo o objetivo foi isso, né? Então, deu certo. E meu amigo também casou, também é pai. Então, acho que deu certo para ambos. Mas a música rolou uma desistência da parte dele, assim, né? Sim. Ele sempre que eu cheguei a dar um recital de violino quando eu tinha 7 anos. Eu cheguei a tocar alguma coisa, não cheguei a desistir nas primeiras semanas, mas ele já... Eu lembro do olhar meio triste do meu pai quando chegavam para ele, assim, no final dos concertos. E o filho, Ticiano, tá tocando? Ele, não, ele quer fazer outras coisas. Tanto que, quando eu fui fazer vestibular, eu na hora ainda não sabia. Eu já estava começando a tocar violão quando fui fazer vestibular. E aí eu fiz para 2 faculdades. Eu fiz 2 faculdades ao mesmo tempo. Música, na Federal, violão erudito, música, violão clássico, e administração. Porque eu realmente não tinha ideia se eu queria ser músico, se a faculdade de música dava algum futuro, principalmente bacharelado em violão clássico. A gente não vê muito emprego, né? Muita carreira de gente tocando violão clássico, violão erudito, aquela coisa do banquinho do lado esquerdo da perna, toda uma postura. E fiz administração pelo que dizem da administração. Se você não sabe o que fazer, vai fazer administração, porque aí, no máximo, pode acontecer, você ainda pode trabalhar em concursos de algumas coisas, você pode gerir uma empresa, ser empreendedor, você pode fazer muita coisa com a administração. Então, eu pensei, eu não tenho nenhuma ideia do que eu vou fazer com a administração na minha vida, pelo menos até então, naquela época, eu vou fazer para ter uma coisa mais sólida. E eu cursei administração e música até o último ano das 2 faculdades, quando eu tive que decidir, porque estava muito puxado o último ano das 2. Aí eu resolvi abandonar o violão clássico, eu resolvi me formar em música posteriormente. Hoje em dia eu sou formado em música também, mas fui para administração porque era uma coisa assim, assim que me formar, eu sei que eu posso fazer alguma outra coisa caso a música não dê muito certo. Isso aí a gente está falando de que ano? Para a gente se situar. 99. Que você começou a tocar. Não, eu comecei a tocar aos 15, então foi mais ou menos 96, 95. Foi quando eu comecei a tocar violão, só com revistinha mesmo. Eu e mais esse meu amigo, e depois mais outros 2 vizinhos. Era muito legal, porque a gente varava a madrugada tocando violão, sabendo 2, 3 acordes só. A gente ia comprar revistinha e eu ficava procurando as revistinhas que não tinha pestana, né? Que não tinha aquela barrinha, isso aqui que a gente coloca, porque eu não sabia fazer pestana. É aquela coisa do desenvolvimento do corpo, né? Tipo, eu fui o último dos meus amigos a fazer pestana, né? Tipo, a menina com sutiã, eu fui a última a usar o sutiã. Para pestana, meus amigos tudo fazendo pestana, eu disse, caramba, eu não vou aprender a fazer isso. Mas era uma época muito legal, porque a gente resolveu aprender juntos, né? Eu fui o único que fui para essa praia mesmo, mais profissional. Um outro amigo meu, o Thiago, também foi, mas eu fui o que mais tentou fazer disso uma carreira, né, mais sólida. E eu, inclusive, tenho uma história bonita que eu lembro quando eu aprendi a fazer a pestana, que isso foi uma coisa que marcou minha vida. Eu descobri porque eu comecei com o violão errado. Eu comecei com o violão de corda de aço, com as cordas que cabiam meu dedo. Entre o braço do violão, cabia meu dedo aqui dentro. Então, era muito dolorido fazer esse movimento aqui.
E aí, por isso que eu não aprendia, meus amigos todos com violão de nylon. E eu lembro que um dia estava lá em casa o Sivuca, que faleceu já Nossa. também. Meu pai, por ser maestro da orquestra, ele às vezes fazia concertos com músicos de renome nacional, né? Então, Moraes Moreira, Sivuca, o próprio Geraldo Azevedo, Yamandu Costa. Então, eu pude conhecer essas pessoas, né? E o Sivuca, pouca gente sabe, mas além de tocar acordeão, ele toca violão muito bem mesmo. E ele foi lá em casa para um churrasco, e foi uma noite mágica, onde ele tocou muita música, e eu vi ele fazendo pestana, e ele me deu umas dicas, você começa devagarzinho, eu perdi aqui, eu não sei se eu ainda estou conectado, tá tudo Tá congelado. normal, tá normal. Tá bom. Então você começa, coloca o dedo, depois coloca os outros dedos, e ele me deu uma dica de fazer pestana, eu lembro que nessa noite eu não dormi, treinando, e uns 2 dias depois, com as dicas que o Sivuca me deu, eu comecei a fazer pestana, e pronto. Foi muito legal esse dia. E você, assim, você tocava só pela revistinha ou você ia ouvindo a música, ia tentando tirar? Como que funcionava Sim, isso? Seu eu ouvido, até por causa de ter música em casa, de certa forma você já vai treinando o ouvido sem perceber, né? Sim. Disso eu não posso me queixar, não. O meu ouvido me ajudou bastante. Eu até dizia que eu chamava de os 3 acordes mágicos, que era Dó, Hum. Ré menor e Sol 7. Que eu consigo. Olha, se couber nesses 3, eu consigo tocar. Então, eu tentava encaixar todas as músicas do mundo nesses 3 acordes mágicos. Então, o ouvido ajudou bastante para tirar certos solos, né? Então, sei lá, qualquer coisa, uma asa branca mais simples, era mais fácil para eu tirar. Eu não sabia que eu estava na escala maior, eu não sabia que eu estava numa forma X ou Y do violão, da guitarra, mas o ouvido já ia atrás. Inclusive, tinha um amigo meu na escola que tocava muito mais tempo e dizia: Você está usando que forma maior quando você toca uma música lá do Iron Maiden? Eu disse: Eu não sei, eu sei que o som é esse, é igualzinho do CD. Então, eu boto os dedos e tento tirar o som. Então, eu comecei mais intuitivamente para depois estudar e entender o que eu estou tocando, que eu acho essencial. Mas no começo, como sempre, foi uma coisa foi mais o ouvido mesmo que me ajudou bastante. Eu não sei nada de teoria musical. Nada. Eu só toquei por ouvido. Mas Sim. graças a Deus, meu ouvido também eu não tenho que reclamar. Tem até uma passagem engraçada, né? Que um amigo meu falou: Pô, Thiago, você não toca essa música? Ele ia casar? Toca essa. Cifra essa música pra mim, pra eu tocar no meu casamento e tal, né? Aí eu falei: Uhum. Tá, põe a música. Eu toco teclado, piano. Sim. E ele pôs a música, eu peguei e falei: Dá aqui um papel. Aí eu peguei, só ouvindo e fui escrevendo. Falei: Tó, a Sim. cifra tá aqui. Aí ele pôs junto com a música, começou a tocar as cifras que eu tinha. Ele: Pô, Thiago, você é nojento, hein? É muito legal. O ouvido é quase um poder mágico que a gente tem, uma coisa que a gente pode utilizar assim. Não impressiona muita gente, mas impressiona um pessoal, né? Você entendeu? Ele está tocando um Lá menor, ele está tocando um Fá menor. E é É. massa a gente poder sacar isso e, enfim, é massa. É uma bela habilidade quando usada no momento certo. E aí, como que você foi parar nos palcos? Certo. Esse meu amigo, Elton, que começou a tocar junto comigo, ele resolveu tocar banjo e uns amigos dele tocavam numa banda de pagode. E aí eu comecei tocando violão na banda de pagode. Enfim, não curtia muito o estilo, até hoje, assim, curto, acho legal, mas não é meu estilo favorito. Hum. Mas resolvi, minha estreia mesmo foi tocando violão em banda de pagode. Depois eu comecei a ficar meio que de saco cheio, porque ninguém escuta o violão na banda de pagode. E aí o menino do cavaquinho já não estava muito feliz com a banda e tal. Aí será que eu não posso tocar cavaquinho? Acabou que deu certo, eu fui pro cavaquinho e passei muito tempo tocando cavaquinho. Foi aí que eu comecei, né? E o bacana, assim, que as pessoas podem pensar: mas cavaquinho, violão, qualquer instrumento que você for tocar na sua vida, você consegue extrair alguma coisa para tocar outro instrumento. Então, até hoje, sei lá, esse gingadozinho, a minha paleta é uma paleta de rock, é mais durinha, mas na época eu usava uma paleta mais que dava para fazer um. Até isso eu uso hoje quando eu tô tocando algum funkzão, algum Jorge Ben, alguma coisa mais swingada. Uhum. Tudo se aproveita, tudo se aproveita. Então a técnica de tocar solo, a gente tocava brasileirinho, tocava aquelas coisas de. Também eu tentei trazer alguma coisa mais de samba também para o grupo.
menos esses pagodes. A gente fazia uns sambas bem bonitos, tipo, como sempre distraída, desfilei você não viu. Eu acho mó barato esses sambas clássicos, assim, que são tocados pelas bandas de pagode. Então, isso foi a minha estreia. Só que, ao mesmo tempo, eu tinha uns amigos na escola e a gente começou a tocar pop rock anos 80, né? E a gente montou uma banda chamada Caçava. Caçava é macaxeira em inglês, com K. E aí a gente começou a tocar também na noite com essa banda, né? Foi junto a banda de pagode e essa banda de rock, começou com as duas juntas, depois eu saí da banda de pagode, quando a banda de rock já estava com uma certa frequência tocando, aí eu disse, não, eu já não preciso do pagode para estar dentro de um palco, para tocar em cima de um palco, eu já posso utilizar um tipo de música que eu gosto, que a gente tocava anos 80 e eu curtia bastante anos 80 nacional, então foi isso, né? E aí a gente começou a tocar na noite daqui de Natal, eu lembro que a gente tocava num bar chamado Seven, e era a cada 3 shows, todo mundo ganhava R$ 50. A cada 3 shows. Nossa, cachezão. Então, mas olha, com 17, 18 anos, nossa, eu poder dizer, eu toco toda quinta no Seven, isso era muito legal, porque vai me ver tocar no Seven, eu toco toda quinta, era uma banda que estava tocando um lugar fixo, e era um lugar que lotava, que sempre teve muito movimento, então não era um espelunca, era um lugar bacana. Então foi ótimo, porque olha, uma banda que toca toda semana, ela ganha coraça, né? Por mais que fosse uma banda de pivete tocando nos 80, mas a gente começou a ganhar essa vivência da noite, e até hoje todos são músicos, a gente toca junto em outros projetos, a banda até a gente diz que ainda existe, porque se precisar a gente toca, a gente não esquece de uma coisa que a gente toca toda semana por muitos e muitos anos. Anos 80, Legião, são coisas que dá para fazer, a gente, um ensaiozinho resolve, mas então foi na noite mesmo, comecei a tocar com essa banda Caçava, pop rock anos 80. E já pegava alguém, né? Sim, não, aí a gente já não era mais um problema, isso aí já foi para trás. É porque com 15 anos, eu não sei, eu digo que eu sou um homem atrás do meu tempo, tem gente que é um homem à frente do tempo, eu sou atrás do tempo. Eu sempre fui bastante tímido, eu ficava vermelho para dizer presente na sala de aula. Assim, desse ano, eu não queria responder, eu preferia às vezes levar falta do que responder o presente. Então, era muito tímido, então a música me fez me descobrir como alguma coisa que eu sabia fazer. Porque quando eu estava na escola, eu não sabia fazer nada. Não era tão bom nas disciplinas, eu ficava em recuperação, eu era magrinho, tinha gente já com 16 anos com fortão, popular, e falava com todo mundo, e eu não conseguia dizer um oi para uma menina, era uma coisa bem difícil mesmo. E eu acho que o fato de eu começar a tocar e subir nos palcos e dizer, poxa, eu estou fazendo solo e o pessoal está gostando, e me deu autoestima, além da questão musical, para me relacionar com as pessoas também. Eu não digo só no sentido de apesar de não ter sido uma brincadeira, esse negócio da gente não pega ninguém, mas o fato de eu começar a gostar de conversar, gostar de conhecer muita gente, e principalmente, a música me fez encontrar o melhor lugar da minha vida, que é em cima de um palco, fazendo um solo, tendo a certeza que está todo mundo olhando para mim. Essa certeza, às vezes, é uma certeza que não é verdadeira, mas na minha cabeça, na hora que eu estou lá de olho fechado, tocando Alta Califórnia, Sultans of Swing, ou alguma coisa mais jazzista, qualquer coisa, é o meu lugar. Eu digo, cara, isso poderia não acabar. É uma delícia estar fazendo isso. Então, sim, depois desse problema aos 15 anos, que comecei a tocar em banda, isso já passou, já comecei a não ter mais problemas de socialização, não. Isso resolveu-se, graças a Deus. Você acha, assim, que foi por causa da música que você venceu a timidez, ou a música fez você... Como que foi que você foi perdendo essa timidez? Tipo, eu tenho que tocar, então não tenho que fazer, eu tenho que subir no palco e acostumou? Como que foi isso? Certeza que foi por causa da música, não por ser a música, mas por ser alguma coisa que eu vi que eu era bom. Então, quando comecei a descer do palco e eu vi as pessoas dizendo, pô, muito legal tua banda, gostei daquele teu solo, é muito engraçado, porque nos primeiros shows eu tocava de óculos escuros, justamente para não ter que encarar ninguém, para o pessoal não perceber a minha timidez, né? Eu até cantava, mas cantava muito para dentro, e depois eu fui largando óculos escuros, comecei a dividir os vocais com outro vocalista, pela confiança de estar fazendo uma coisa que eu disse, agora aqui é o meu lugar, e eu sei fazer bem esse negócio aqui,
Então, com certeza foi por causa da música, mas poderia ter sido outra coisa que eu fosse bom. Nesse caso é porque eu sou bom em música, mas foi sim, foi por causa disso que eu perdi a timidez. Eu acho que se a gente se vê num mundo onde a gente não sabe fazer nada, a gente acaba se retraindo, né? Então, se eu não pudesse mais tocar, ou se eu perdesse alguma habilidade, alguma coisa assim, provavelmente até a minha timidez pudesse voltar de novo. Mas, enfim, eu atribuo a música, sim, a ter salvado a minha capacidade de socializar com outras pessoas. E você lembra do seu primeiro show profissionalmente? Sou músico profissional, esse é meu primeiro show. Lembro. O do pagode eu nem conto, porque era muita gente na banda e, assim, eu não lembro muito. Eu lembro de muita gente bebendo e não deu nem para ficar nervoso, porque era uma coisa onde a gente era apagado mesmo. Mas o primeiro show que eu conto mesmo foi num lugar, foi horrível o show, né? Inclusive, é muito similar ao meu primeiro show de stand-up comedy, que eu sou metido a fazer piadinha também e já fiz bastante stand-up. Mas a gente foi expulso mesmo, porque a gente foi expulso do lugar onde a gente estava tocando, porque 16, 17 anos, na época a gente ainda não tinha focado nos anos 80. Então era uma banda que tocava Sultans of Swing, tocava The Number of the Beast, do Iron Maiden, tocava Smell Like Teen Spirit, tocava qualquer coisa, né? E aí a gente foi tocar numa boate fechadona, não era um lugar de rock, era uma boate, para um congresso de direito dos universitários. Então, para quem tem 16 anos, os universitários que fazem direito são adultos. Esses caras declaram imposto de renda, esses caras são pessoas de ultra respeito. E eu sei que a gente tocando lá, quando ele começou Smell Like Teen Spirit, o DJ cortou o nosso som, o dono da boate dispara, e a gente ficou no mute e o tups, tups, tups começou e tal. Então a gente chegou a fazer uma meia hora de show, a gente não tinha ideia do que era mercado, do que era se inserir no lugar onde a gente estava tocando, do que era o que o público quer, né? Então, mas assim, foi um aprendizado. Eu demorei para dormir esse dia? Demorei. Talvez chorei um pouco, por que não? É natural, mas o primeiro show foi esse e, enfim, foi um aprendizado necessário para a gente construir, né, e ganhar cicatrizes para entender que você não pode fazer uma banda que toca do Iron Maiden. E tinha coisas leves, Tire Suas Mãos em Mim, Legião Urbana, até The Trooper do Iron Maiden. Não tem como dar certo um negócio dele. Nem as bandas baile de casamentos, que começa com Whisky a Go-Go e termina com a Rocha, conseguem agradar com esse espectro, né, de gente de estilo musical. E aí depois a gente decidiu, não, realmente talvez não dê muito certo The Trooper, né, com uma coisa mais leve. Então a gente resolveu focar nos anos 80 e foi essa decisão de nicho, de estilo, que fez a gente começar a tocar fixo nos lugares. E você que fez administração, você foi aprender muito tempo depois que tem que segmentar a tua empresa, né? Exatamente, porque você para pensar, inclusive depois eu fui fazer mestrado, doutorado, tudo em administração, e sempre me mexendo com música. Na minha tese de doutorado era como as bandas ganham dinheiro. Então eu entrevistei bandas grandes, com mais de 10 anos de mercado, para saber gestão. Não tinha nada a ver com música. Eu não falei de nenhuma nota musical, nem de nada. Foi fazer como que são feitas as reuniões aqui. Quantos profissionais para rede social você tem? O que é que acontece durante o ônibus, o translado até o hotel? Isso, é a parte da gestão que você deve saber muito melhor do que eu, porque você vivencia isso na prática há vários anos. Eu só estudei, porque as bandas que eu tive sempre foram em âmbito local. A gente pega uma van quando vai fazer um show no interior, no outro estado, mas não tinha CNPJ, não tinha empresa, era realmente ainda uma banda local. Então eu fui estudar isso, e indicadores de sucesso, de relacionamentos entre banda e gestão. Então, sim, a administração me ajudou a entender um pouco essa coisa de segmentar. Porque, às vezes, as pessoas podem pensar, pô, mas a banda baile toca de tudo. Mas banda baile é um nicho. É um segmento onde estão no local, onde as pessoas querem ouvir de tudo, e mesmo assim não é tudo. É um tudo muito controlado. É muito estudado o repertório da banda baile. Tanto que se você for ver, você vai a 10 casamentos e vê 10 bandas bailes diferentes, o repertório é 95% mesmo. É quase que tem
lista lá que você vai ter que começar com Whisky a Gogô para terminar com a Rocha, né? Então, claro, dependendo do estado, né, mais para o sul, você talvez não tenha certos estilos, né? Mas, em geral, o repertório numa mesma cidade da banda baile é o mesmo. Cara, eu fiz um tempo banda de baile também, tocando. E eu posso te falar, eu lembro até hoje o set list que a gente fazia. Começava com aqueles famosos boleros Solamente Uma Vez. Pensa-me muito, essas coisas. Depois você tinha uma seleção de Fox, New York, New York. I've Got You Under My Skin. My Way, não pode faltar. Frank Sinatra. Depois, os coroas, né? Os coroas chegam primeiro no casamento. Então, ninguém bebeu muito ainda, né? Então é legal, uma música para ambientar o pessoal. É isso aí. Isso. Aí você pulava para uma seleção de pagode. Geralmente, às vezes mudava uma outra música. Na época que eu fazia, o que rolava muito era Inimigos da HP. Alguma outra coisa do Exalta Samba. Tinha uma seleção de shot. Fala Mansa. Depois você já começava a pular para anos 70, Celebration, IMCA, Macho Man, Give It Up. Botava aquelas perucas, aquelas coisas. Isso. Pois é. Depois você mudava, geralmente era axé, na época o que tava rolando era abalô, praieiro, essas coisas. Aí já tava dando aí suas 3 horas de baile. Aí depois, pra finalizar, a gente acabava com o pop rock nacional, Capital, Cazuza, CPM. Legal. E, cara, podia mudar uma ou outra música, mas não fugia muito disso, assim. Sim. E é isso o baile. Aqui tinha uma ordem um pouquinho diferente, que era bem legal, porque eu sabia a hora de ir embora, né? A gente ficava 1h30, 2 horas da banda baile. Era mais... A partir da segunda hora que entrava esse rock de vocês, Capital, CPM, Paralamas, essas coisas. Depois ia começando uma coisa mais nordestina e mais pra, tipo, a rocha e... Ai, não sei o que, aquela coisa mais agressiva mesmo. Não é mais pagode. Era uma coisa mais... Né? Hoje em dia deve ter muito sertanejo universitário também tocando nas bandas baile, mas na época era como se o operador botasse muito mais alto o som quando começasse esses forróis. Era um forró desses agressivos mesmo, sabe? Ai, cachorro, eu te pego, não sei o quê. E aí era hora, sempre nesse momento é o suficiente. Olha, para minha esposa, é hora, né? Vamos embora. Nos divertimos 2 horas. A gente nunca foi, a gente é caretão, não é de beber, né? Nem nada. Então a gente não precisava sair arrastado, bêbado do local. Então curtimos, vivemos emoções e é hora de ir embora. Então, aqui tem o pop rock ainda é no meio. Depois vai ficando um negócio mais pesado, que não faz muito o meu estilo. Depois dessa banda dos anos 80, eu entrei numa banda chamada Apollo 11, que tocava pop rock, meio Charlie Brown, era como se fosse uma banda dos anos 80, mas autoral, a gente misturava autoral com cover, chegamos a gravar CD também, e essa foi a banda que eu mais pensei que a gente fosse decolar mesmo. Eu ainda era jovem, cheio de sonhos, agia com o coração, não com a razão. E porque tinha muita música própria, tinha um vocalista sensacional, o cara sabia mexer muito bem com o público, com o corpo, tinha uma voz muito bonita, e era um cara que não sei se você lembra de um desenho chamado Johnny Bravo, um galegão fortão, assim. Era o próprio Johnny Bravo cantando, muita presença de palco, então as meninas todas caíam na dele, era assim, tinha tudo para... E as músicas eram pegajosas, e eu podia ser eu mesmo, porque eu era o único guitarrista, então eu fazia as minhas de guitarra da banda, eu gostava de tocar aquilo ali, sabe? Mas, então, a gente chegou a tentar participar de programas e tudo mais, mas não deu certo, é muito difícil, principalmente morando em Natal. Hoje em dia, talvez, se eu tivesse nessa banda, com o YouTube e as exposições das redes sociais, quem sabe a gente pudesse investir de novo, mas já deu. Mas, assim, essa foi uma época muito legal, porque eu saí dos anos 80 para tocar umas coisas mais swingadas e umas coisas diferentes, que me deu já uma nova forma de tocar, né? Que os anos 80 não tinha como mudar. Então, foi bem legal também essa fase do Apollo 11. E aí depois eu comecei a gostar de umas coisas mais jazzísticas e resolvi fazer um curso técnico de guitarra daqui, que é um dos melhores cursos do Nordeste. E me apaixonei pelo estilo também do jazz, a música brasileira, da bossa nova. E, enfim, aí eu mudei completamente
minha forma de pensar, embora ainda goste muito de rock, de Dream Theater, como eu disse, a minha banda de rock favorita, Dream Theater, mas eu fui atrás de outros guitarristas que, na minha opinião, são de um nível bem superior, como Wes Montgomery, Pat Metheny. Tem um cara daqui em Natal chamado Jubileu Filho, que para mim ele é um dos melhores guitarristas do mundo, assim, o cara toca muito. E eu fui muito na onda desse cara, desse Jubileu, que Jubileu não é um especialista, ele é um generalista. E eu resolvi fazer isso. Eu comecei no pagode, fui para os anos 80, depois eu fui para o rock, aí eu toquei axé um tempo, cheguei a cantar e tocar numa banda de axé, num Réveillon lá, então eu resolvi, eu quero tocar, eu acho que tocar de tudo é melhor do que tocar só uma coisa. Eu vi o Kiko Loureiro, por exemplo, que ele é um metaleiro, ele é um especialista em heavy metal. O Kiko Loureiro toca heavy metal melhor do que qualquer pessoa, mas se ele for tocar qualquer outra coisa, a gente vê que é um metaleiro tocando reggae, é um metaleiro tocando jazz, não é um jazzista. Então eu quis não ser taxado disso, eu quis tentar, mesmo que com um grau menor do que os especialistas, mas tentar tocar bem, ser músico de estúdio. Eu mirei o estúdio para chegar um cara, eu quero gravar. Qual é o estilo? Não importa, deixa comigo. Eu quis ser essa pessoa. Porque quando você não mora numa cidade com muitas oportunidades, você tocar de tudo é mais fácil do que você tocar só uma coisa. Talvez em São Paulo, em outros lugares mais polarizados, né? Você escolher um estilo pode ser mais interessante, mas para a gente aqui, a gente tem mais emprego trabalhando com muita coisa, e foi por isso que eu escolhi essa forma de tocar. E quando você fala esse repertório mais swingado, você tá falando mais o quê? Qual música, assim? O que você tá falando mais especificamente? Por exemplo, que papo é esse? Eu quero saber. Que viemos mostrar pra você. Essa mão direita, essa levadinha da mão direita, não tinha muito nos anos 80. Anos 80 é tire suas mãos em mim. É porque era muito simples, né? Não era uma coisa muito complicada. Não tem nada muito difícil de fazer nos anos 80, guitarristicamente falando, né? Mas nessa música mais atual, tem esses swingadozinhos e uns solinhos mais complicados também que, enfim, me desenvolveu muito, né? E comecei a procurar muita coisa gringa também, né? Sweet Child O' Mine foi um solo muito desafiador na minha vida. Saltos ao Swing foi eu ficava ansioso pelo momento. Faltam 3 pro Saltos ao Swing, faltam 2 pro Saltos ao Swing. Eu adorava, porque eu gostava, porque eu curtia essa parte da improvisação. Então, eu fazia a parte inicial do solo, do Saltos ao Swing, que todo mundo conhece, e antes de chegar naquela partezinha final, eu tinha 5 minutos ali tranquilo para improvisar o quanto que eu queria. Eu adorava, o baixista ficava 2 horas fazendo isso, não sei como ele me aguentava, mas eu adorava, porque era meu momento de me mostrar mesmo. Então, também me inspirei muito em bandas gringas, e principalmente Dire Straits é uma banda que eu curto muito, muito mesmo, e são caras muito legais que influenciaram minha forma de tocar. Mas comecei escutando. Eu lembro a primeira vez que eu escutei um Iron Maiden na minha vida e eu fiquei chocado, eu fiquei quase com vontade de vomitar, porque isso é muito agressivo, a letra é muito demoníaca. E depois Iron Maiden é que nem. Eu não sou de beber, mas tipo, acho que é que nem whisky. A primeira vez que você bebe deve ser ruim, mas depois você vai adquirindo gosto. Então comecei a ficar fanático por coisas mais pesadas, né? Mas assim, sempre escutei de tudo. Paralamas, por exemplo, fui muito fanático de Paralamas. Green Day, me amarro em Green Day. Tem muita música legal no mundo para você ficar só no estilo. Então eu tentei escutar quase tudo. Aí, onde que você começa aí na banda Café? Acho que é a sua banda atual, né? Certo, a banda Café eu já era adulto, né? Eu tô na banda, eu tenho 39 anos, eu tô na banda faz 11 ou 12 anos. Eu já tinha um nome na cidade, assim, já tocava com vários grupos, várias pessoas. E aí, essa banda Café, o guitarrista saiu e me chamaram. Um dos meus melhores amigos era baixista da banda, então ele disse: vagou uma vaga aqui na banda Café. Eu conhecia algumas músicas dos Beatles, mas não era meu estilo anos 70. A banda Café é internacional anos 70. A gente ainda faz um pouco de Jovem Guarda também, mas era mais internacional dos anos 70, anos 80 e 60 também. Música na época que tinha muito trio vocal, como o próprio Roupa Nova, né? Na época que os vocais mandavam bem, e o Café tem esse diferencial. Os 3 da linha de frente cantam e sabem fazer tônica, terça e quinta. Então,
é bem tranquilo pra gente, não é forçado fazer tônica, terça e quinta. O ouvido dos três são legais e a gente rapidamente, tipo, dia desse a gente pegou uma música do Raimundos para tocar e a gente conseguiu fazer tônica, terça e quinta na hora, então o pessoal gostou pra caramba. Então a gente tem esse diferencial. E foi um divisor de águas na minha vida, porque era um tipo de música que eu não estava acostumado, lá em casa a gente não escutava isso, era mais música clássica mesmo. E eu escutei, sinceramente, da música popular, as músicas mais bonitas que eu já escutei na minha vida. Até 12 anos atrás, eu não conhecia coisas básicas para os meus amigos que eu fiquei fã de Beatles, mas eu fiquei fã de Beatles mesmo. Porque o que é que eu tinha a impressão de Beatles? She loves you, yeah, yeah, yeah. Só isso. Eu achava que era yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, tell you something. Então, chega até desafinou. Aqui, pronto. E aí eu escutei tem músicas tão lindas dos Beatles. Here, making each day of the year, que é Here, There and Everywhere. Essa música eu chamei ela por muito tempo de a mais bonita, porque quando eu escutei ela, eu nunca escutei uma coisa tão bonita quanto essa. If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? Tem coisas tão maravilhosas, né? Que eu comecei a pensar, caramba, é impressionante como o simples pode ser lindo, né? Aquela música And I Love Her dos Beatles, não sei se você conhece, mas a introdução são 4 notas. É só isso aqui. E a gente já sabe qual é a música. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you love her too. And I love her. Nossa Senhora, eu me arrepio ainda. The Long and Winding Road. Conhece ela? Tem coisas que eu conheço. The Long and Winding Road. Na, 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 to your home. Nossa, aí foi o amor à primeira vista, assim, quando eu entrei nessa banda, porque eu descobri isso pela primeira vez. Com 20 e tantos anos, eu fui escutar Beatles realmente dessa forma, né? E aí fiquei fã de Beatles, fiquei fã de Bee Gees, Supertramp, Chicago, músicas maravilhosas, que foi assim, adorei, porque eu nunca tive contato com, apesar de ter um berço musical, não tinha tido contato com uma música tão rica mesmo. E desde então sou bitomaníaco e curto demais, principalmente essa fase 2 dos Beatles. A fase 3, que já é uma coisa mais experimental, com muita coisa maluca acontecendo, eu respeito, acho muito legal, mas essa fase 2 das melodias do Yesterday, do Hey Jude, nossa, eu sou apaixonado. Rapaz, antes de começar a pandemia, Sim. A pandemia começou em março e quando foi em janeiro, o Roupa Nova estreou um show novo, que é o que ia para gravação do DVD, que seria em julho. E eles incluíram um medley dos Beatles no show. E eu Hey Jude, tô passando aqui, dando um FF no medley pra eu lembrar todas as músicas. Hey Jude, Day Tripper, Let It Be. Cara, quando começou a tocar Let It Be, cara, que eu vi, que eu sou louco por piano, né? Então, sim, eu vendo... Cara, foi só lagriminha descendo, velho. Aí, Let It Be, aí tem Twist and Shout, Yesterday, o Roupa Nova faz a capela. Sim. Com harmonia vocal. Que legal. Tudo. Cara, é a coisa mais linda, bicho. Até ainda tá no... Depois, se você quiser dar uma ouvida, entra aí no YouTube, tem a live em Roupa Nova e Uberlândia, que tem tudo isso aí, cara. Dá uma ouvida. Vou querer ouvir. Não, lindo demais. Vou querer sim. Muito legal. Cara, e nesse lance de banda, tu já deve ter passado muito perrengue, né? Sim, eu toquei... Hoje eu toco menos, né, além da pandemia, mas eu entrei na universidade, eu sou professor da Universidade Federal daqui, então o ritmo deu uma desacelerada, mas eu fiquei mais de uma década tocando na noite direto. E assim, eu não sei se
se você já viu algum dos vídeos de humor, né? Sim, Já. você comentou que viu. Eu geralmente gosto de passar para os meus vídeos de humor uma realidade que eu vivi. Então tem como errar e ninguém perceber, né? Como o erro é uma coisa muito engraçada, porque a gente não sabe quando você erra. Eu tenho uma dica, né? Que quando você erra, repita o que você acabou de fazer, porque aí já não vira um erro, vira um arranjo, né? Então, sei lá, vamos supor que tem Wonderful Tonight que faz. Aí vamos supor que você fez. A próxima vez que você for fazer, na próxima vez você começa. Você faz repetiu é arranjo. Se você fez só uma vez, aí errou, certo? Então tem umas. Isso você só adquire tocando na noite. Esse jogo de cintura de lidar com o erro, né? No começo, por exemplo, você olha para o cara que errou. É muito comum, o baterista erra, você. Oh, não sei o quê. Depois você começa a dizer, não, tem que ser profissional aqui. O baterista errou, mas esse é o melhor show da minha vida. Eu não errou, não sei disso não. E você continua tocando, né? Porque se você tá num casamento, tem um noivo lá, tá dançando com a noiva, você vai olhar para trás? Não vai olhar para trás. Então, a gente começa a ser mais profissional entendendo o outro lado, né? Mas erro é muito interessante, principalmente aquilo que a gente estava conversando, da banda entrar em uma música, você entrar no outro, né? Então, você vai parar, todo mundo vai parar, ou a gente vai tentar se regular musicalmente em tempo real, né? E será que vão perceber? Então, isso é muito interessante. E, principalmente, né, o meu público favorito para ter causos para contar, que é o bêbado, né? O bêbado, ele há muitas vezes a alegria e muitas vezes a tristeza dos músicos, né? Às vezes ele pode realmente fazer você sair de mau humor, né? Porque o cara quer cantar, ele quer... E a gente não chamou ele, a gente vê que ele tá super alterado, que vai ser muito ruim, né? Uma coisa é você chamar um amigo seu músico para dar uma palhinha, outra coisa é realmente um cara que quer aparecer para uma mesa que tá morrendo de vergonha dele, ninguém quer que ele cante, mas eu toquei na faculdade. Eu tenho uma sorte do vocalista tocar um violão base, eu toco guitarra. E o vocalista já sabe, se for prestar instrumento, empresta o seu. Nunca na história da humanidade eu emprestei minha guitarra para um bêbado, porque eu não vou confiar, não tenho a menor... Mas às vezes, não, deixa eu tocar, eu toco um Legião e tal. Às vezes, quando tem que ser, o vocalista que empresta, porque eu não vou fazer, eu só empresto para bons guitarristas que são meus amigos, que eu sei que podem tocar. Mas isso acontece, e eles tem vários exemplos de coisas que aconteceram. Teve um que eu gostei muito, que eu vi que o cara tava já, enfim, bem alterado, né? E ele tava em pé na frente da banda, assim. Ele poderia me dar um beijo se quiser. Ele tava muito, muito... Na época a gente tocava em pé também, num bar lá de rock. E a gente tocou a música do Creedence, acho que foi Have You Ever Seen the Rain? É uma música, assim, da noite do Creedence. E ele disse assim, gostei muito de vocês, mas o final que vocês fizeram não foi o final original. Porque realmente a gente fazia um arranjo, a gente inventou um finalzinho diferente e tal. Só que eu tinha que responder, sabe? Eu não sou um cara, eu nunca briguei fisicamente na minha vida, mas às vezes eu gosto de ser mais irônico. E eu percebi que ele estava merecendo uma resposta, sabe? E como foi um arranjo, a gente não errou, foi um arranjo, eu disse, sabe o que é? Porque o final original a gente acha muito ruim. A gente fez um final muito melhor do que o original. Imagina você dizer isso para um fã do Creedence. Eu nem acho que o final da gente é melhor do que o do Creedence, claro que não, mas eu achei que era o que ele precisava ouvir no momento, né? Então, rapaz, não tem ideia de como ele praticamente deu uma volta em torno do próprio eixo, assim, ele não entendia o que estava acontecendo. Ele disse, sim, o nosso final é melhor. A gente não fez o original porque eu usei até uma expressão bem comum daqui, é muito peba. É um final peba. Nossa, ele saiu, foi embora, não mais voltou para... Nunca mais eu vi ele na minha vida. Eu acho que se ele me vir, ele vai desmaiar, não sei, de trauma. Mas bêbados tem isso também, né? E tem gente, às vezes, também com muitas das boas intenções. Eu falei do bêbado, mas tem gente muito, muito legal também que quer falar umas coisas que também não são muito verdades. Uma vez eu fiz um solo lá do Sultans of Swing e sempre tem os 5 minutos onde eu faço alguma brincadeira, eu improviso, depende do momento. Aí ele chegou para mim e disse, eu percebi, viu? Eu disse, percebeu o quê? Eu percebi que você usou elementos de música clássica no seu solo de Sultans of Swing. Sim, certamente, senhor. Realmente eu utilizei. E eu não utilizei, eu não pensei em nada da música clássica. Mas a gente concorda, a gente quer fazer o cliente feliz, né? Então, mas é legal porque também tem isso, né? A música tem essa questão de
muita gente tentou ser músico, principalmente médico, não sei se você já reparou isso, mas sempre que eu digo que eu sou músico, quando eu for fazer alguma consulta, eles, cara, meu sonho era ser músico, eu tinha uma banda na faculdade e tal. Médico e música tá muito interligado, assim, mas eles resolveram ganhar dinheiro e resolveram ir para a profissão certa para ganhar dinheiro, né? Então, eles resolveram ser médicos. Mas é engraçado isso também, é uma coisa que muito difícil você achar alguém que diga, eu não gosto de música não faz parte da minha vida, eu não admiro um músico, eu não iria para show de ninguém. Existem essas pessoas, claro, todo mundo é diferente, cada um tem direito a gostar ou não de algumas coisas, mas, em geral, é um troço que, quando a gente está fazendo, o cara lá que está escapando de um trabalho chato, de um dia difícil, tá com você, né? Então, é muito... Compensa pra caramba. Claro que, financeiramente, é muito difícil você viver só da música, mas quando você sente que você está sendo um escape para uma pessoa e você está fazendo, principalmente a banda Café, que toca um estilo de música que o coroa não escuta faz tempo. Então, quando a gente toca uma música dos Beach Boys, uma música, sei lá, Raindrops keep falling on my head, que a gente percebe o pescoço se virando, sabe, daquele coroa lá de 60, 65 anos olhando assim, tipo, rapaz, na minha juventude eu já fiz um estrago com essa música, sabe? É muito legal você voltar no tempo dessas pessoas, né? E esse estilo de música, como Roupa Nova também, são músicas, né, que todo mundo se lembra o que estava fazendo quando escutou pela primeira vez e tal. Então, é muito legal essa sensação de você transportar as pessoas. Tem um pouco de relação com o stand-up comedy também, né? Hoje em dia eu já não faço tanto, mas você vê que uma pessoa que está numa situação de vida, às vezes, mais difícil, ela esquece de tudo por uma hora para rir de merda. Não sei se pode falar palavrão aqui, mas para rir de besteira. Tudo. Pode falar o que você quiser. Pronto. Para rir de uma coisa nonsense completa, e é legal você saber que naquela meia hora você fez a pessoa escapar um pouco da realidade. E eu acho que a música faz isso. É muito legal isso. Eu lembro de um caso que você contou num vídeo, né? Que você tá lá, aliás, 2 passagens, né? E quando você comenta que, pô, no final da noite, você já tá meio que se desligando, né? O corpo já tá meio no modo automático, né? Aí chega o cara pedindo pra você tocar uma música de 8 minutos. O Pink Floyd a gente tem que sempre negociar o Pink Floyd, porque não tem condição. O Pink Floyd não é de Deus, você tá terminando a música, o cara pede Echoes, o cara pede... Não dá, né? Então, sempre digo, não, cara, a gente... Principalmente o Tris, né? É o que eu falo nos vídeos. A gente se prepara pro bis, a gente espera já um bis. É bom quando o show é bom, toca mais um, a gente toca. Mas o bis geralmente é aquela Close Your Eyes, que tem 1 minuto e meio. And I'll kiss you. É um bis e tal, e pronto. No máximo, mais uma rapidinha do, sei lá... Toca uma coisinha mais rapidinha. Mas se o cara vai pedir um bis e Pink Floyd, até porque nem combina, né? Num gráfico do show, que a gente termina geralmente lá em cima, você... Hello, sei lá, tocar aquelas Comfortably Numb, sei lá, uma música mais pra trás, não combina, o pessoal vai morgar. Mas, então tem que ser negociado, a gente já tá desligando mesmo. Na última música, os últimos acordes, enfim, a gente já às vezes quer ir no banheiro pra caramba, já tá super estressado já e não quer mais tocar nada, então o tal do mais um, principalmente do bêbado sempre vai virar a discussão aqui, né? Porque ele não se toca que o bar tá pra fechar, que o garçom já perguntou 3 vezes, você vai querer mais alguma coisa, que a cozinha está fechando. Sim. E a banda também já tá desligando, já está na hora de... Então, às vezes a gente tem que ser duro, né? Às vezes tocou o último acorde, sei lá... Tirou o microfone. Já tirou o microfone, já tumulto na mesa. Ele viu que eu já a guitarra já desceu aqui, ó. Já desceu e tal. Para não dar tempo de reação, dá né? Tempo. Muitas vezes a gente combinava com o DJ, e tem DJ que é muito amigo e tem DJ que é muito sacana. Então, quando a gente tocava nas boates, a gente já dizia, ó, essa é a última música. Quando a gente der o último acorde, eles mais um, você já mete o tups aí, porque a gente não vai tocar mais. Essa já é a última, você tá sabendo, né? Então, o DJ que era gente boa, assim que ele tocou o último acorde, ele não dava nem tempo do pessoal pedir mais um, ele já metia lá o bate-taca. Mas tem uns que ainda ficavam se preparando e tal, e o pessoal pedia, a gente já tinha tocado bis, eu adoro tocar bis, não me entendo, eu adoro tocar bis, mas depois do bis que às vezes a gente já tá
são 3 horas de show, cara. Tá bom. Então, nisso, o DJ às vezes ajuda a gente nisso. E aí tem um outro caso também, que você já deve ter passado por isso, que você tá lá tocando, fazendo um groove, aí chega o cara querendo te dar a mão pra te cumprimentar, né? Isso aí é complicado, cara. É como se a gente fosse atrás de um palestrante e botar a mão na boca dele, assim, quando estivesse palestrando, cara. Não tem a menor condição. Mas acontece, e sempre, como eu digo, muitas vezes é na melhor das intenções. É um cara que quer lhe cumprimentar pelo que ele está escutando e tudo mais. Então, às vezes eu dou o cotovelo, assim, para ele fazer, mas depende do seu humor, né? Eu, como eu digo, nunca me meto em confusão, mas às vezes eu não estou querendo agradar tanto assim as pessoas que não têm muito noção. Então, quando eu noto que o cara quer aparecer mais do que quer fazer qualquer outra coisa, eu fico olhando para ele, cara, não posso, eu tô tocando, cara, não tô tocando. Tipo, garçons, por exemplo, que são os melhores amigos dos músicos, né? Eles todos sabem que não vão entregar um bilhetinho para você, eles colocam no retorno, eles colocam pedidos de música, né? Então, mas às vezes um cliente, você tá realmente, às vezes estou fazendo um solo, quando eu percebo que eu estou vendo alguém, é um solo complicado, eu baixo a cabeça, porque eu sei que ele está vindo falar comigo, eu tento fazer ele entender que eu não estou disponível nesse momento, né? Sim. Mas enfim, a gente também não pode obrigar todo mundo a saber todos os códigos, né? De como se relacionar com o músico que está tocando ao vivo. Mas faz parte, né? Ter que lidar com essas condições, e condições maravilhosas e condições não tão maravilhosas, né? Quando a gente começa a tocar, eu já vi muito, pelo menos aqui em Natal, a água da torneira não é uma água muito limpa, então eu já vi muito pedir água pro garçom e eu vi ele colocando na torneira para a gente beber, mas também, pelo menos atualmente, a Banda Café, eu acho que por ser uma banda que já toca há muito tempo, uma música que não é uma música tão comercial, tão, não sei como dizer, mas não é pro É mais de nicho. É mais de nicho e tal. A gente é muito bem tratado, sempre tem uma refeição bacana pra gente, um cachê já legal, e um público também, que a gente vê que, por mais que às vezes esteja mais bêbado, alguma coisa assim, mas a gente vê que é um cara que, enfim, que gosta de uma música boa, uma música de qualidade, né? Tanto que às vezes chegam os bilhetinhos que o cara não percebe onde ele tá, né? A gente tá tocando Beatles e o cara pede o Rapa, né? A gente tá tocando certos estilos que nada contra o Rapa, mas era na época que eu tocava na outra banda, do Apollo 11. Não tem condição de, depois de Beatles, rolar um Planet Hemp, rolar alguma outra coisa assim. Pertinho, logo ali. Que mais que você lembra, assim, dessas coisas engraçadas que você já passou? Essas histórias mais cômicas. Não sei lá, de repente, até que você conta no seu stand-up, não sei. Pois é, porque tem muita coisa da piada interna também. Eu acho que o público nem percebe, né? Mas... e com certeza Roupa Nova vai ter também micro coisas que acontecem durante o show que só os músicos entendem, né? Que a gente se olha e cai na risada. Por exemplo, quando a Banda Café estava começando, eu gosto muito de falar besteira e o baixista também, ele é meu melhor amigo, inclusive, e ele tem uma mente bem esclerosada que nem a minha, assim, pensa muita merda durante o show. E aí tinha uma época que a gente tocava num restaurante, era muito baixinho, tudo, a gente tocou acho que 5 anos nesse restaurante, e o nosso objetivo era fazer o vocalista rir. Era o nosso objetivo. Porque a música era secundária ali, não tinha ninguém dançando, cada um na sua mesa, no restaurante de fondue. Então, o casalzinho, antes de ir pro motel ou alguma coisa assim, ele vai lá comer uma refeição, ou depois do motel. Eles não estão muito aí com a música, então a gente era mais secundário, embora a música sempre de muito bom gosto, né? E aí o nosso objetivo era esse. Então ele ficava o show inteiro, e o vocalista tinha uma concentração que eu invejo, porque era bombardeamento de merda nesse ouvido e merda no outro ouvido, a gente tava entre eles, tá? E assim, a gente dizia, eu ganhei a noite quando eu fiz ele rir, quando eu fiz ele parar de cantar e rir por um segundo para voltar. Então, claro que a gente nunca fez isso num evento, nunca fez isso num casamento, nem em shows onde estão olhando pra gente. Mas essas pequenas coisas, o legal dessa banda, por exemplo, essa Banda Café, é que não sei se você lembra do filme Titanic, mas é um filme clássico, né? E tem uma cena onde o navio está afundando já, né? E os músicos, o quarteto de cordas, eles podiam correr, eles podiam fugir, mas disseram assim, senhores, foi um prazer tocar com vocês, e continuam tocando. Eles continuaram tocando. E o massa de tocar numa banda, principalmente numa banda com seus melhores amigos, que é o caso da Banda Café,
é isso. Muitas vezes a gente tá numa situação completamente trash. Tipo qual? Principalmente em certos eventos particulares que não dão condições para a gente se apresentar, que não tem palco, que tem os bêbados em cima da gente o tempo inteiro, pegando o microfone, é o contratante que está pegando e cantando assim, e a gente não pode fazer nada, porque é um evento particular, um evento que... enfim. E aí a gente se olha e diz, cara, estamos nessa, cara. Vamos até o fim, vamos fazer a nossa parte, vamos tocar. Enquanto a gente não chegar num lugar onde a gente possa já evitar esse tipo de tocada, a gente está aqui para isso. Esse pessoal pagou para ver a gente e a gente vai fazer isso independente da situação, né? A gente tenta, às vezes, achar um olhar amigo, assim, e isso às vezes funciona. Quando tem uns caras muito chato na frente, a gente tenta parecer um pouco chateado, e aí às vezes a esposa do cara percebe e vem resgatar, sabe? Vamos, Rogério, sei lá, vamos deixar os meninos tocar, vamos deixar. Às vezes a gente tenta um resgate, assim, aquele olhar de gato, de gato fofinho, assim, né? Mas tem essa situação. Mas, enfim, no geral, quando você toca com gente que você gosta, que você tem um bom relacionamento, claro que brigas sempre ocorrem, faz parte, né? Num casamento ocorre, por que não? Num casamento, entre aspas, um casamento sem sexo, que é a banda, né? Com mais 3, 4, 5 pessoas que todos querem o bem da banda, mas muitas vezes você quer o bem da sua forma e nem sempre é o bem da forma do outro cara, né? Então, enfim, isso faz parte. O fato de a gente estar junto ali faz aparecer as condições mais subhumanas, onde o palco está desabando, onde a chuva está caindo, onde colocaram a gente no céu aberto meio-dia. E aqui em Natal, céu aberto meio-dia, você vá para o dermatologista depois, amigo, porque você teve algum problema aí logo depois. Então, tem essas situações, festivais, onde de lei de incentivo, alguma coisa assim, que pensam na captação de recursos, mas não pensam no músico, né? Todo mundo conseguiu juntar as empresas para apoiar o evento, mas não pensaram num palco bacana, não pensaram num... E aí é essa hora que a gente... Vamos rir, cara, vamos fazer o show, depois é bom porque é uma história que eu vou contar depois no seu podcast. Porque quando o show é perfeito, isso não vira uma história. Isso vira um dia bom, um dia normal. Que é normal. Que é normal. Mas tem condições, por exemplo, eu lembro de um show de 4 horas, que na época que a gente fazia show de 4 horas, depois que a gente ficou mais velho, a gente desceu para 3 e não vai passar de 3. Mas eu lembro que a banda Café, por tocar muito esse estilo de música que eu toquei para vocês, dos Beatles e tal, a gente não é muito conhecido por agitar a galera. Não é muito nosso feitio. A gente começa, por exemplo, 3 horas de casamento. A primeira hora é Wish You Were Here, esse estilozinho. De 1 hora até 2 horas, a gente começa a agitar com Saltos ao Swing, Dire Straits, Hotel California, All the living round, and the sky is grey. Isso é uma música agitada pra gente, não é? Note que não é. As pessoas dançam. Aí, na hora final, a gente faz aqueles rockabilly e tal. Então, a gente tem 1 hora aí, 1h30 de música agitada, mas não é o objetivo da banda Café. E aí, a gente foi contratado para tocar 4 horas numa festa, e o cara, eu acho que viu na internet Banda Natal, Banda Café, e contratou. Nunca tinha visto a gente, não conhecia a gente, não sabia que estilo era, contratou nas cegas. E 4 horas de show, na primeira música, assim que a gente começou a tocar, acho que ele começou a tocar How Did You Love? Na primeira música, ele disse, agita esse negócio. Aí, esse cara... São 4 horas, a gente não vai conseguir, não, mas eu quero agitar do começo ao fim, eu tô pagando, eu quero agitar do começo ao fim. Esse é um show que eu nunca vou me esquecer, porque a gente teve que puxar da cabeça músicas que a gente não tocava, acho que desde criança, que não tinha nada a ver com a banda Café. A gente teve porque a gente não tinha 4 horas de música agitada, não foi o combinado, a gente estava começando, então não tinha contrato ainda, foi uma coisa verbal, né, tal. Foi muito difícil, mas eu lembro do desespero. Sabe quando a música tá acabando e você não sabe o que vai tocar na próxima? Sabe Sei. Aquela coisa que a gente espera assim, eu espero que os outros 3 pensem numa próxima música, porque eu, durante essa música,
visitei todas as músicas que eu toquei na minha vida e eu acho que não tem mais. Eu acho que eu não sei mais nenhuma, né? Então, e na época ainda não tinha celular, porque hoje em dia é muito tranquilo. Eu pegou o celular, já tem a letra, já tem a cifra, o ouvidão vai atrás. É muito mais fácil, mas naquela época não tinha. Estou falando de 10 anos atrás, não sei. Então, esse desespero de achamos mais uma música agitada. Só faltam 2 horas e meia para o show acabar. E aí, eu sei Ou seja, com meia hora já tinha ido tudo. já tem tudo, até porque a música agitada é rápida, né? Se você pegar a música dos Beatles agitada, tem 1 minuto e meio, pô, tem 2 minutos. Música do Elvis também. Então, a gente foi tentando, tudo quanto é estilo, tudo quanto é música. Eu sei que no final a gente tava exausto, completamente exausto. Não fisicamente, mas mentalmente, de ter se esgotado de tanto pensar em música, Eu acho que o contratante, não sei se ele gostou, mas ele estava pelo menos meio que satisfeito com o negócio, mas eu acho que depois desse show nunca mais a gente tocou sem divulgar o setlist antes, sem dizer, você conhece a banda? A gente agora tem site, a gente tem vídeo, a gente tem um monte de coisa, a gente tem 7 CDs, então agora o cliente sabe muito bem o que está pedindo. Quando você não tem nome, é mais fácil de acontecer essas coisas com você, porque quando você já tem algum nome na cidade, quem contrata o café sabe que vai ouvir isso e sabe que não vai ouvir a Rocha, não vai ouvir sertanejo aniversário, não vai ouvir outras coisas. Então, mas o começo, essa história de tocar 3 shows para poder ganhar R$ 50 de cachê, quando eu estava começando, né? Eu acho que eu falei isso ainda na pré-entrevista, né? Isso. Então, a gente faz muita coisa quando está começando e tá sujeito a tudo, né? Mas são muitas histórias, com comida também. Eu não sou, assim, sou magrinho, mas sempre gostei bastante de comer. Hoje em dia, por causa disso, eu tenho gastrites e problemas estomacais, não posso comer tanto, mas eu era muito sem vergonha. Essa timidez eu perdi toda quando comecei a tocar, e aí comecei a ficar sem vergonha para comida também. Eu não tinha muito, quando eu estava começando, essa ética de os convidados têm que inaugurar o buffet antes do músico tocar, antes do músico comer. Eu era meninão mesmo, cabeça de 12 anos. Então, muitas vezes, acabava o show e o pessoal da Manciano, buffet ainda não... Vamos comer? Vamos? Eu tô com fome. Claro, vamos! Eu não percebia que eu estava sendo usado para inaugurar o buffet, para todo mundo ir comer também, e principalmente meus amigos que estavam com fome. Então, mas essa coisa da comida também, de brincadeira com comida, sempre foi uma coisa que a gente sempre fez, assim, eu sempre fui meio cara de pau com essas coisas, mas depois que eu estudei um pouco de gestão de banda, eu me vi adulto mesmo, eu comecei adolescente, né? Eu comecei a entender o que é uma empresa, o que é uma festa, o que é um evento, o que as pessoas estão esperando desse evento. Você vê, hoje em dia, muito raro eu comer num evento. Eu e o baixista, que é o meu melhor amigo, a gente já tem uma sanduicheriazinha, já tem um lugarzinho que a gente vai depois dos shows. A gente não... Eu já enjoei, eu acho que você já deve ter enjoado também. É a mesma coisa. É aquele camarão, daquele jeito, com aquele creme lá, branco, é o filé com molho madeira, é a mesma coisa. Eu não aguento mais. Antigamente, quando você está começando, eu estou comendo uma comida chique, de gente rica. Hoje em dia, eu não aguento mais esse negócio, não. Então, a gente prefere fazer um after, né, numa lanchonetezinha bacana, que a gente já conhece. É tipo 2 trabalhadores, quando terminaram de construir um prédio, 2 pedreiros que ergueram um prédio inteiro. Então, no final da noite, tá tomando sua bebida ou comendo um churrasquinho, pronto. Hoje em dia a gente já sai 1 segundo depois que acabou o show, a gente já tá fora dali. Então, mas, às vezes o noivo oferece muito, vamos jantar, por favor, gente, o jantar tá servido. Às vezes a gente aceita, mas, em geral, eu enjoei de evento, de estar em evento. Até mesmo o casamento mesmo, quando eu vou como convidado, assim, eu já fui tanto tocando que não é mais um evento pra gente, é uma situação corriqueira, eu só não estou em cima do palco. Mas às vezes eu até queria. Sinceramente, não sei se aconteceu com você, mas muitas vezes eu preferia, num casamento, estar na banda tocando do que numa mesa, principalmente quando é um casamento daquele noivo ou noiva que só você e sua esposa se conhecem ali. Não é o casamento do seu amigo que tá toda aquela galera, né, e tal, que você fica numa mesa cheia de gente super animada. Então você senta numa mesa só você e sua esposa, às vezes mais 3, 4 pessoas que você não conhece. Eu olho para a banda e digo, nossa, eu queria tanto estar tocando. Porque eu preferia estar tocando do que estar aqui. Então,
enfim, são situações que a gente passa, né? Agora, acontece também muito no contrário. Talvez você já tá num nível que já tenha passado disso, mas acontece também, às vezes, de você ir tocar num lugar, ser aquele pão duro com queijo dentro de 3 meses atrás, o pessoal, se vai te dar uma água, te cobra, né? Acontece também do músico ser Acontece. bem maltratado também, em alguns lugares, Sim, né? principalmente no começo acontecia demais isso, e a tal da consumação que você não. Você tem direito a 3,50 de consumação, ok? A porção de azeitonas é R$ 9. Então, uma garrafa d'água, né? 3,50. Então, às vezes tem isso também. Você tem direito à consumação, mas você só não vai consumir, porque você não consegue. Você vai só descontar menos do seu cachê, o que você for consumir. Então, acontece sim, e várias e várias vezes a gente teve que fazer isso. É por isso que a gente desistiu e resolveu comer fora depois, porque não deu. Teve um casamento, esse foi, eu pisei na bola mesmo. Com comida tem algumas histórias que me dei mal mesmo. Eu já tava Pode com toda a contar pra época. nós. Não, mas pois é, já era um hominho, eu já tava com toda a época de só. Eu na época ainda comia nas cerimônias, mas só depois de abrir o buffet e tal. Eu conhecia a noiva. Ela era uma amiga minha. Então, meio que eu me sentia como um convidado também, não estava só tocando, né? Só que quando a gente estava terminando o show, era a primeira banda, eu já vi o pessoal comendo. Então, eu pensei, o buffet está aberto. Só que eles estavam comendo numa mesa, um sushi man. É um casamento muito caro. Eu acho que foi o casamento mais caro que eu já vi. Tinha muita coisa ali. Então era uma mesa de sushi com um sushi man fazendo aquelas coisas. O buffet mesmo não estava aberto. Mas eu não sabia, eu vi, tem gente mastigando, o buffet está aberto, foi o que eu Sim. pensei. Aí, quando terminou de tocar, eu já fui atrás do buffet. E como eu disse, é um casamento muito caro mesmo. Então tinha um medalhão de lagosta do tamanho da bateria de um Fusca. Era um negócio assim impressionante, impressionante. E eu fui pegando aquela coisa e tal, e veio a moça com a cara de, por que você está comendo? Aí eu disse, porque eu acho que o buffet já abriu. Não, o buffet ainda não abriu, não. Repõe a lagosta aí. Ela saiu estressada, sabe aquelas coisas. Nossa. E eu percebi que era o buffet que não tinha aberto ainda, que causei todo um transtorno e tal. Não foi legal, tanto que depois eu nem comi. Eu dei tchau para minha amiga e fui embora. Mas, enfim, essas coisas acontecem. E faltava noção, assim. Eu já tinha alguma noção, mas depois eu fui aprendendo. Esse dia foi um baque muito forte, dizendo, cara, não coma não. Você não sabe comer em público. Você não sabe a hora certa. Então, vá comer numa lanchonete com o teu amigo, que é o melhor que você faz. Mas, enfim, são coisas que a gente tá sujeito a passar. Mas também tem coisas muito interessantes, assim, que eu lembro, tirando um pouco essa coisa de comida, as tocadas fáceis, né? Elas acontecem, como um eclipse, acontece uma vez a cada 5, 6, 7 anos, e quase nunca mais você passa por isso. Mas essa tocada fácil eu lembro. Meu pai tocava num quarteto de cordas, ele era violinista, né? Além de maestro, e um quarteto de música tocava nos casamentos, principalmente na entrada nos noivos, na cerimônia mesmo, não na festa, na cerimônia. E era um casamento muito, muito caro, muito caro. Pra você ver, era o quarteto do meu pai nesse dia, um coral, um trio de metais, era muita gente para tocar numa cerimônia de 1 hora e tal. E aí o noivo, faltando um dia para o casamento, ele diz, não, eu quero entrar com o Bolero de Ravel, E aí, poxa, o Bolero de Ravel precisa de um baterista, uma percussão fazer... E aí meu pai, né, me falando disso aí, o Bolero de Ravel precisa de um percussionista. Pai, como é que é esse negócio aí do Bolero de Ravel? Como é esse esquema aí? Não, eu tô precisando de uma bateria, de alguém que pega uma caixa de bateria para tocar. Como é que eu tenho que fazer aí? Toca para mim o que eu tenho que fazer. Ele tocou, é só isso que eu tenho que fazer? Sim. Eu começo e na hora de parar você diz para eu parar? Sim, é isso. Quanto é que tá pagando? R$ 450, meu filho. Deixa comigo. Daqui. Cara, eu passei na casa do baterista amigo meu, peguei a caixa dele. Eu ainda lembro como se fosse ontem. Cheguei numa super igreja, num ambiente, assim, um palco para quase o Rock in Rio, lá atrás da igreja. Cheguei lá com todos os músicos me olhando, porque todos me conheciam, sabiam que eu era guitarrista, os senhores. Cheguei com a caixa de bateria, assim, na maior cara de pau. Armei a caixinha da bateria. E o que você tá fazendo, Luciano?
eu sou um músico contratado que nem vocês, eu exijo respeito, eu exijo que você me trate como eu mereço. E aí, na hora do noivo entrar, meu pai olhou pra mim, ok, a entrada do noivo é muito rápida, coisa de 20 segundos, ele olhou pra mim, o Bolero Ravel entrou, todo mundo tocou, 20 segundos depois, ok, pode parar, Tiz. Eu parei, peguei minha caixa, me levantei, tenham uma excelente noite, vocês, senhores, e fui embora, porque a igreja, o palco era nos fundos, ninguém me viu. Eu não passei, eu acho que 10 minutos ali, cara, com R$ 450. Isso eu nunca vou esquecer, porque isso acontece sempre, foi a única vez que aconteceu, essas coisas assim, que pouquíssimo trabalho, com dinheiro que, para um músico local, talvez uma banda grande, isso não seja nada, mas R$ 400 para você tocar uma música de 20 segundos numa cidade como a minha é um puta cachê. E aí foi um dia que eu nunca vou me esquecer. Você não tocou 450 notas. De jeito nenhum. Olha, foi 225 reais um minuto tocado. Foi muito rápido, pô. Bom demais. Já aconteceu com você? Você fecha um evento, o cara fala, não, a gente tem tudo aqui, você não precisa trazer nada. Aí você chega lá, é aquela guitarra tonante, né? Nada contra tonante. Já aconteceu. Não de instrumento de guitarra, porque realmente eu sempre levo guitarra, pedaleira, né? Mas às vezes amplificadores. Eu hoje em dia só toco mesmo com o meu amplificador. Eu tenho um amplificador valvuladozinho, mais leve, que eu sou muito fiel a ele, mas na época que eu estava começando, a gente usava os amplificadores dos locais, né? Das empresas de som. E já aconteceu de dizer que tem um som muito bom, e às vezes é um amplificador com reverb quebrado. E essa história de... Bom, a gente liga a guitarra geralmente para você ter um som bem fiel mesmo à guitarra, a gente microfona o amplificador da guitarra, né? Sim. Até ainda se faz isso hoje em dia. A gente está começando a mudar isso porque tem chegado um pessoal barra pesadíssima, o Kemper, que é um simulador de amplificador, que hoje em dia realmente você consegue digitalmente timbres que você não precisa de amplificador, praticamente. A tecnologia chegou. A tecnologia chegou nesse dia. Lá no Roupa Nova a gente usa o Kemper. Usa o Kemper. O guitarrista lá usa o Kemper. Pois é. Então, mas tem que ser uma banda como Roupa Nova. O pessoal até diz, você não vai comprar um Kemper, não? Cara, eu não quero ter um Celta no meu palco para ganhar R$ 150 e sair morrendo de medo. Não se compensa. Eu vou trabalhar toda a minha vida e não vou, em cachê de músico, não vou pagar esse Kemper, não vou conseguir. Mas para uma banda grande, é uma mão na roda. Eu imagino que para ele deve ser uma mão na roda, porque é um timbre espetacular. Enfim, não tem nem o que comparar. Eu confesso, já testei, já fui na casa de um amigo meu que tem, testei e tal. Pode ser até despeito da minha parte, porque eu não tenho um, mas eu curto muito um amplificador valvulado do meu lado, sabe? Eu entendo que o Kemper é um som impressionante. Eu acho que para o PA é muito melhor um Kemper, é o som que tem que sair do PA. O Kemper já é um som de PA valvuladaço, mas o som do amplificador valvulado aqui do seu lado, o clequezinho da válvula, eu ainda não consegui achar, não. Quando eu testei meu Kemper, quando eu testei o Kemper desse meu amigo, tava ligado num Fender super top, puta valvulado. Aí eu disse, então não vale, né? Kemper, se você tá comprando, se você tá gastando o preço de um carro, você tem que ligar na linha e tem que ser o mesmo som de um valvulado. E aí mas eu ainda estou muito acostumado com esses equipamentos, mas eu já me meti em várias furadas, assim, de não ter nada, não ter microfone, não ter palco, e a gente tem que se virar ligando na linha, né? Tem uma história até aquelas lendas, né? Um amigo meu jura que aconteceu com a banda dele, não sei se é verdade, mas ele disse que chegou para tocar no interior, ele tinha uma banda de rock, e aí ele disse, olha, a gente microfona a guitarra, certo? A gente vai porque o operador do interior queria ligar na linha, né? Na linha do amplificador. Não, a gente aqui vai microfonar a guitarra. Aí ele disse, mas se o guitarrista se mexer, como é que vai ser? Porque ele achava que ia botar o microfone aqui. Nossa! Ele achava que ele ia microfonar e o guitarrista vai ficar paradinho assim o show inteiro. Ele não entendia, nunca tinha microfonado a guitarra na vida. Às vezes o pessoal de certos locais, que no interior daqui do estado é muito forró. E aí na linha, o guitarrista não é um protagonista numa banda de forró. É
basicamente uma levadinha no show inteiro. Então, a linha resolve muito bem. E aí os caras não sabem, nunca foram pro show de rock, não tem noção do que é microfonar. Como é que é no Roupa Nova em relação a isso? Ele usa Kemper no amplificador, ele microfona ou é já no PA direto? Não, o Kemper sai em linha pra mesa, ele usa tudo, todos usam in-ear, né? Então, joga na mesa, tem o técnico de monitor que faz a mix pra cada um, e fone de ouvido, cara. Não usa nem monitor de palco, nada. O Rode dele que puxa uma via, né, da própria DI, puxa uma via e joga no amplificadorzinho, mas só pra ele saber o que tá acontecendo. Ah, parou a guitarra, alguma coisa assim. Mas se não, joga em linha e vai pra mesa. Que maravilha. Isso deve ter sido um salto, né, de produtividade, de facilidade, né? Uma coisa realmente muito bacana. Eu acho que para uma banda com estrutura dessa, muito útil e muito um pulo mesmo, um subir de nível mesmo, você tocar com esses equipamentos, porque a convolução, né, o impulse response, né, o fato de ali a gente tá escutando um amplificador mesmo, porque esse amplificador foi clonado por esse trocinho de 20 mil reais. Então, é muito, muito interessante. Eu trabalho como produtor musical também, mixo e tal, e tenho meu canal sobre Reaper, justamente sobre como você mixar. E a gente tem, hoje em dia, esses reverbs de convolução, né, e que você escolhe Filarmônica de Berlim, no Teatro Tal, você tem o reverb dessa orquestra, né? É impressionante, porque não é mais uma simulação, é realmente o que acontece agora no seu instrumento. E o Kemper é isso, você pega um tonante, você pega uma guitarra Jennifer, e você consegue tirar o timbre, praticamente o timbre do Muse, do Pink Floyd, do que você quiser, sabe? Muito, por falta de um, ele tem dois. Ele tem um que ele fica na casa dele, que ele faz as coisas dele, as produções, monta os presets dele, salva e joga no palco. Sim. Genial. Então, pô, acelera muito isso aí. Vocês têm um galpão onde fica todo o equipamento ou todo mundo... Imagina que ninguém leva para casa as suas próprias coisas, né? Tipo, o tecladista leva o teclado dele para casa. Como é que é essa questão do armazém de vocês? Antes o armazém era no Rio. Agora eu moro em Rio Claro, interior de São Paulo. O armazém era no Rio de Janeiro, mas agora, por questão de logística, tudo o equipamento tá ficando aqui em São Carlos. Dá uns 70 quilômetros daqui. Mas normalmente ninguém leva para casa, não. Aliás, quando eu preciso... Eu sou hold de teclado lá. Quando eu preciso fazer uma programação, eu tenho que pedir, separar, trazer às vezes no avião, no ônibus, trazer para casa, montar preset, montar programação, aí levo pro palco de volta. Aí o Kleberson passa, mexe um pouquinho aqui, tira um pouquinho disso, põe um chorus aqui, põe um pouquinho mais de efeito e muita coisa a gente faz na estrada mesmo, entendeu? Raramente, às vezes, ele leva até para ensaio, que aí ele tem outro piano, aí ele faz tudo com outro piano, né? O set do show geralmente fica só na estrada mesmo. Muito legal. Cara, e o que deu em você de virar youtuber? Certo. Mas, na verdade, duas coisas. A primeira foi pensar uma quantidade infindável de besteira, de merda, de coisa engraçada, de coisa de humor. Minha veia humorística, assim, que eu posso dizer que é bem forte, começou com um personagem em áudio. Eu acho que foi a coisa mais nacional que eu fiz na minha vida. Assim. Foi o Willam e o Metaleiro. Esse cara era um personagem em áudio, tá? Que passava num site chamado Cifra Club. Esse é um site bem grande de cifras. Lembro, total. Me ajudou muito. Me ajudou muito também. E aí, os caras do Cifra Club viram que eu fazia essa brincadeirazinha. Era um MP3 que eu lançava para os amigos mesmo e começou a ser compartilhado no MSN ainda, nessas coisas antigas, 2005, 2006. E era um metaleiro autodidata que tinha uma voz bem irritante. Enfim, ele dizia assim, meu irmão, só quem toca bem é autodidata, tá ligado? Esse homem pensa que não tá ligado. Esse homem não é true do metal, não. Quem é true sou eu, tá ligado? Então, é um potiguês, é uma mistura de como algumas pessoas da minha cidade falam. A gente chama de o Pinta Reis daqui de Natal, fala desse jeito. Irmão, tá ligado? Esse homem é doido, sai daí. E aí, isso foi fazendo sucesso, começaram a compartilhar bastante, porque
eu acho que o fato do Willam ter feito sucesso é porque todo mundo tem um amigo que é assim, que é chato, sem noção. E esse cara, eu me inspirei num aluno que eu tive. Tava começando a dar aula, e ele não falava assim não, mas ele era muito chato. Eu começava a dar aula e ele, na hora de eu passar um exercício, ele dizia, não, toca o sol não sei o que do Angra. Cara, vamos tentar fazer você tocar bem. Não, eu quero ouvir esse Shadow Mine. Essas coisas. Aí eu chegava para dar aula para ele às vezes e tinha 3 amigos na parede, assim, encostado. Por quem são essas pessoas? Não, eu trouxe para eles verem você tocar o solo de não sei o quê. Rapaz, e eu comecei a ficar nervoso porque ele não aprendia nada. É aquele cara, enfim, filho de rico, que tinha a melhor guitarra, melhor pedaleira, melhor coisa, e não fazia nada, não saía pra frente. E me irritava muito esse cara. E ele me influenciou a fazer esse personagem, que era um cara egocêntrico, bem chato, bem egoísta. Hoje em dia tá no SoundCloud. Se você colocar o Willam e o Metaleiro lá no SoundCloud, tem todas as aventuras lá. Mas aí o Cifra Clube me fez um convite para eu postar lá com regularidade, e foi muito legal, porque isso ficou grande pra caramba. Meus amigos que visitavam outras cidades, você é de Natal, lá é a terra do Willam, né, e tal. E aí eu fiquei bem feliz, eu sempre digo, eu fiquei famoso e liso, porque eu nunca ganhei nada com isso, nem tostão com o Willam. Mas foi muito legal o teu trabalho reconhecido, eu cheguei a fazer umas promoções, Você Conhece o Willam, ganhe bonés autografados, camisas autografadas, e o Cifra Clube bancou para mim as camisas, as coisas, e eu fazia umas perguntas, quantos tiros o Willam já levou, porque ele sempre levava um tiro no final. E o que eu achei legal é que essa promoção, que tinha os 10 primeiros que acertassem todas as perguntas, ganhavam esses prêmios. E não foi ninguém de Natal, foi só gente de todo o Brasil, assim, perguntando. Foi muito legal, eu gostei muito de ter feito isso. E aí eu vi, poxa, eu consigo fazer as pessoas rirem com esse negócio de humor e tal, humor e música. E aí eu resolvi fazer o canal no YouTube, o primeiro, que leva o meu nome, né? E, enfim, gravando as besteiras. Gostei muito do YouTube, sempre de uma forma de divulgar o material. E aí depois, quando eu entrei na universidade como professor, me apaixonei pela docência, e aí eu comecei a gostar mesmo do YouTube para ensinar coisas. Então, meus maiores canais, né, o da Amor Acadêmico, onde eu ensino guitarra, música, o Tratando Foto, onde eu ensino fotografia, porque eu também sou fotógrafo, e agora o Reaper Brasil, que está crescendo bastante, está crescendo 1.300 inscritos por mês. Então, ainda não fiz um ano de canal, já estou com 11 mil inscritos, então são canais de tutorial. Aparentemente, o jeito que eu falo, as pessoas parecem que estão entendendo, estão gostando da didática. Então, eu resolvi focar nisso, e é muito legal, porque é um exercício já. Quando eu acordo, eu vejo as dúvidas dos inscritos da semana, do dia, né? Respondo as dúvidas do dia e vou viver meu dia. No dia sempre a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é tentar responder as dúvidas dos inscritos, fazer essa interação, porque eu penso que, tipo, na universidade, lá eu ensino guitarra, harmonia funcional, ensino gravação também, estúdio. Eu tenho, em média, 6 alunos de guitarra novos por ano. Eu tenho, em média, 8 alunos de gravação novos por ano. Eu tenho 30 alunos de harmonia funcional novos por ano. No meu canal Reaper Brasil, eu tenho 1.300 novos inscritos por mês. Quanta gente eu estou alcançando? Então, não é pela grana, porque quem tem YouTube sabe que paga muito mal. Eu não sou um Felipe Neto, nem tenho pretensão de ser, né? Ninguém vive da grana do YouTube, é muito difícil. Mas a alegria de poder ler os meus comentários e ver, caramba, eu não conseguia fazer isso, agora eu sei, eu não conseguia, essa função estava me matando e agora eu sei, muito obrigado, agora eu consigo mixar. Bicho, isso para mim é muito, muito gostoso mesmo, é quase tão gostoso quanto estar num palco tocando, essa alegria de ensinar e de fazer alguém que não sabia fazer alguma coisa, agora saber fazer. Então é por isso que hoje em dia, por isso que eu sou youtuber. O Reaper Brasil eu faço 2 vídeos por semana, o canal Tratando Foto eu faço também 2 vídeos por semana, faz mais de 3 anos com essa regularidade. O canal da Amor Acadêmico eu só faço quando tenho alguma ideia, e o canal Teciano da Amor, que é o das besteiras, quando eu tenho ideia eu faço, mas não estou mais com regularidade não. Rapaz, eu lembro até, o primeiro vídeo que eu vi seu do canal de humor foi um que chama Axé Erudito, cara. Sim. Cara, sim. Eu nunca tinha rido tanto com um vídeo. Aí eu fui maratonando teu canal, aí eu vi aquele das caretas. Sim. Vi um... O Axé Erudito é engraçado porque eu estava no telefone com uma amiga minha e ela disse, que passa o caminhão do gás, ela morava em Campinas. E o caminhão do gás fazia... Acho que era isso. E aí eu pensei, já pensou se fosse um axé? Você roubou meu coração. Dá pra fazer um rolo, sai um pedacinho?
Então, nesse vídeo, dá pra fazer. Nesse vídeo, eu coloco assim, e se os cantores de Axé da Bahia conhecessem a música erudita? Então, você roubou meu coração, me deixou louco de paixão, e com esse sotaque de paixão, como é que eu faço pra ganhar o seu amor? Eu desejando o teu calor, você roubou meu coração, expulsa a solidão. Cara, é sensacional isso. Tem essas brincadeiras, né? Jesus, a Alegria dos Homens, essa foi uma das que eu pensei até em gravar ela mesmo, que é: eu tô pra querer ver um amor como eu e você. Eu nasci só pra te amar, quero festejar todo o meu amor. Isso é uma axé total, bar. Você acha que isso viraria? Se Belmarx regrava isso, é um sucesso. Tem né? bolero de Ravel também, né? Bolero de Ravel. Tchau, solidão, de agora em diante, paixão, vou seguir meu coração e vou descendo até o chão com o meu amor. Que bonito! Tem um outro também que eu achei uma sacada genial, cara, que você fez, mas coisa de gênio. Que você... eu senti a ironia, claro, tava latente ali a ironia. Que você gravou uma música que ainda vai ser gravada por algum cantor sertanejo. Sim. Isso tá em pendente ainda, tá na pendência, porque ano passado eu gravei, justamente em dezembro do ano passado, eu gravei os acordes do sucesso que vai ser uma música esse ano. Porque, cara, quem trabalha com música e escuta rádio, escuta Faustão e essas músicas das paradas, sabe que é cíclico, sabe que são os mesmos 4 acordes. Então, eu sei que esse ano, já tem inclusive, mas eu sei que ainda vai ter mais, um sucesso vai fazer. Vai ter isso, né? Agora a letra vai mudar, mas vai ser alguma coisa provavelmente pornográfica, alguma coisa assim, ou da bebida que vai beber. Mas eu fiz esse desafio e no final desse ano, em dezembro, eu vou usar o vídeo do ano passado e vou tocar por cima todas as músicas desse ano que fizeram sucesso utilizando essa base. Cara, e pior que tem gente, acho que a pessoa não flagrou muito a piada, né? E, nossa, mas como ele sabe a música que ainda vai ser gravada ainda? Hoje deve muita sorte se ele conseguir, né? Eu tenho certeza de conseguir. Inclusive é engraçado, tem uma aula séria que eu falo sobre campo harmônico, que eu disse, eu vou compor uma música agora jogando um dado. O número que der no dado vai ser o acorde que eu vou fazer. Tipo, em Dó maior, Dó é 1, 2 é Ré menor, 3 é Mi menor, faço 6 acordes do campo harmônico, deixando o sétimo de fora. E aí eu jogo o dado, eu disse, eu tô com essa letra pronta e a melodia pronta, eu vou usar no acorde que rolar. E aí vai jogando o dado, eu vou tocando os acordes e botando a letra e fica bem legal. E eu digo, você pode perguntar, como é que fica bom assim? Fica bom porque essa é a regra. O tom, os acordes do tom, se você tocar esses acordes, vai dar certo. E todas as músicas comerciais vão ter esses acordes para sempre. E não é coisa do Brasil, não é malandragem brasileiro, não. Americano aí que faz mesmo. Né? As cantoras hoje em dia dos Estados Unidos são todas iguais, são todas autotunadas de uma forma, né? Aquela afinação que antigamente a gente escutava Elis Regina cantando, a gente escutava Toquinho cantando, a gente escutava o pessoal que sabia cantar, o próprio Renato Russo, que era super afinado, mas era um ser humano cantando ali, né? O próprio Roupa Nova, quando eles abrem as vozes, é um negócio de fazer chorar. Então, mas hoje em dia, não tem um CD, não admite a afinação Elis Regina, Renato Russo, Roupa Nova. O CD tem que ser perfeito. E as cantoras todas estão caminhando nesse sentido, né? A própria Anitta, que é uma artistaça, ela é inteligente pra caramba, você não consegue escutar ela, você escuta ela depois do computador, você escuta um processamento ali, né? Então, enfim, é um mundo que a gente tá vivendo, um mundo onde não tem mais quase não é mais um ser humano cantando, tem que ter um processamento digital forte ali para vender, né? Não, tem uma cantora que eu vi um tempo atrás, eu tive a chance de ver ela cantando uma música. Eu não vou falar nome, porque se eu falar a situação, a pessoa já vai saber quem é, entendeu? Depois eu te falo em off. Mas, cara, tem que ter 2 servidores para afinar ela, um só acho que não dá conta. Tem que ter 2 servidores, aqueles da IBM, ligado no mic dela.
Pra poder Sim. afinar. Cara, é inteira fabricada no estúdio. Meu Deus. É inteira fabricada no estúdio a voz dela. Agora, vou aproveitar, vou fazer uma pergunta sobre um assunto também que você estudou muito, que é sobre administração. Cara, uma coisa que eu Tá. tenho percebido é o seguinte: muitos músicos não veem a profissão dele como sendo uma empresa. Vê aquele negócio para complementar a renda, sabe? Fica meio. Isso acaba dando uma marginalizada no segmento. Como podia. Sim. Como que você vê isso? Você acha que o que leva a isso? O que falta para a pessoa ter uma postura mais profissional? Você que estudou Beleza. administração, você tem uma sacada grande dessa área também. Aham. Certo. Excelente pergunta. Eu lembro, uma das primeiras vezes quando eu estava começando a tocar, eu fui assistir o show de um guitarrista que eu gostava muito, mas era um guitarrista de rock, assim, não é que eu gostava muito, eu via as gravações do cara e achava que ele tocava bem. E eu fui ver o show desse cara, e esse cara, na segunda música, desabou do palco bêbado. Instantaneamente eu deixei de ouvir esse cara e não consegui mais olhar para a cara desse cara, porque era um símbolo do que eu não queria ser como músico. Eu não admitia um cara entrar num palco para tocar uma música. Uma coisa é o cara beber uma cervejinha para ficar mais relaxado antes de tocar e tal, mas você não está conseguindo se controlar a ponto de na segunda música você desabar do palco. Hoje em dia, assim, eu tenho vergonha do que eu lembro daquela noite, né? E o cara, não sei nem onde é que tá, o que é que ele tá fazendo. Não tinha como ser bem sucedido numa postura dessa. Então, atualmente, como eu digo, eu sou professor da universidade, então a música para mim realmente não é mais uma profissão, uma coisa no sentido de a profissão principal. Eu ensino música na universidade, então ainda é porque eu sou músico, mas eu tenho que estar, o bom de eu estar tocando, e ainda bem, graças a Deus, agora não por causa da pandemia, mas até antes, e espero que voltar depois, continuar tocando, eu saber o que é o mercado e eu senti que os meus alunos querem ter aula comigo porque gostam do jeito que eu toco, e não virar aquele professor teórico que não toca em lugar nenhum. Eu gosto de ter a prática, de estar podendo, a música é tal, vamos tocar eu e você aqui, deixa eu mostrar como é que é, porque tem muito isso, o professor que entrou na universidade e virou só um plano teórico, né? Mas naquele dia eu já tive essa noção de, pô, tá, não é um complemento de renda para você, mas você tem que ser profissional. É aquela coisa, você vai num canto qualquer e você pede um café e você é mal atendido. Cara, eu não tô chegando na casa do atendente para pedir um café para ele ali, não. A farda dele é a mesma do prédio, né? É o mesmo logo que bate com o prédio. Então, naquele momento, ele tem que fazer o melhor serviço possível. E a banda, eu acho que é um dos diferenciais legais dessa banda Café. A gente não atrasa um minuto sequer, nenhum show a gente atrasa, a gente termina na hora, os nossos ensaios a gente começa na hora, termina na hora. Ser profissional é quase tão importante quanto tocar bem. Quanto prover um bom serviço, você tem que tocar bem. Mas, cara, se você não sabe se relacionar no mundo musical, no mundo humorístico, qualquer mundo dos serviços, hoje em dia, até médico está deixando de ter paciente, porque hoje em dia você tem a rede social, a Doctoralia lá, que você vê, esse médico tem 3 estrelas, esperei 2 horas. E o outro médico já atende na hora e passa a receita com digitado, e não numa letra que você não entende o que é que está passando. Então, o profissionalismo não foi nem a faculdade de administração que me fez perceber isso, foi a vida mesmo. Vendo meus ídolos caindo do palco na segunda música, vomitando, vendo pessoas que eram maravilhosas, tocando, músicos excelentes, e que eu, quando eu tocava numa outra banda, enfim, também não vou citar nomes, porque é uma pessoa que existe no mundo real, mas esse cara que tocava comigo era um dos melhores músicos de rock que eu já toquei. Estar no palco com ele era uma delícia, porque quando o músico é bom, você sabe, você toca melhor quando você toca com um músico bom, né? O cara lhe instiga a tocar melhor. Dia desse eu gravei uma música com o Júnior Primata, que é um dos melhores baixistas do Brasil, na minha opinião, e ele lá tocando aqueles slap, cara, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito, porque ele estava me acompanhando e a gente sai instigado a tocar melhor. Esse cara me fazia tocar muito bem. Só que quando ele acabava o show, ele gastava o cachê da banda todo com bebida, ele vivia nas drogas, era um cara que
enfim, mentia, não era um cara confiável. E aí foi ficando para trás, ele não teve como ficar na banda, ele hoje faz outras coisas, ele tenta se virar com outras coisas, mas não adianta, se você não consegue tratar isso como um emprego e como você tem que ser profissional, desde o bom dia, boa noite, com todo mundo, com o garçom, com os clientes e tudo mais, você tem que ter uma postura. Claro que aquela história do Creedence, o final do Creedence é muito pego, o meu final é muito melhor, essas coisas acontecem, mas a sua postura você tem que estar sendo profissional. E uma coisa que eu nunca vou esquecer também, eu lembro quando estava vendo o Jô Soares, e o quinteto do Jô, eu não sei se na época era quinteto ou sexteto, mas é uma banda super profissional, os caras são incríveis, né? E eu lembro que eles foram acompanhar um político bem safado, Roberto Jefferson era o nome desse político. E esse cara era cantor, ele diz, não, faço aula de canto, cantar. E ele cantou com o quinteto do Jô Soares. Tem isso no YouTube. Você consegue, Roberto Jefferson, quinteto do Jô Soares. E esse cara não tem noção de tempo, ele era que nem aquele meu amigo, ele não sabe fazer parabéns pra você. Então, como era a música? Você sabe, nananana, meu senhor, nos braços de uma mulher. Uma música bem bonita que ele estava cantando. Só que o tempo era qualquer coisa, ele não esperava, não tinha espaço. Ele ia cantando, cantando, cantando. E a banda, parecia que a banda nada tinha acontecendo. Parecia que ele não tinha errado, porque os músicos, o batera ia atrás, ele adiantou, eu adiantei, a banda toda adiantava, ia junto com ele, até o final, e você não via, eu olhando assim, eu preciso de uma careta, eu preciso de uma risadinha do Derico, eu encarava a banda, porque isso que está acontecendo aí é um péssimo cantor com uma banda de elite, tem que ter uma careta desses músicos, mas os caras ficaram impassíveis, acompanhando como se fosse o melhor cantor de todos os tempos, e no final tudo deu certo, ele foi super ovacionado pelo que ele cantou, mas quem é músico percebe, nossa, esse cara não tem a menor noção de tempo, era atropelando, e eu aprendi, disse, caramba, eu já estaria rindo, olhando pro baterista, eu já estaria, até porque eu sou muito besta de senso de humor, tá? Então, eu aprendi que às vezes a gente tem que passar por essas coisas e depois disso, mesmo às vezes eu não me aguentando de tanto rir, a gente já passou por muitas situações onde é um discurso de um noivo, de uma noiva, que muitas vezes no meio tem aquela parte do discurso, eles vão agradecer os convidados, né, quando a gente toca em casamento, e às vezes tem umas situações meio inusitadas, assim, mas não cabe a gente ficar julgando, nem rindo, nem nada, até porque quando eles estão fazendo discurso, às vezes eles estão no palco, e a gente está atrás, e tem o câmera que está filmando o evento, e se depois eles vão se ver, e se eles se verem fazendo discurso e a gente aqui, ó, olha, tá falando, meu Deus e tal, não tem condição, a gente tem que ficar muito sério, muito sério, muito sério. E o quinteto me deu uma aula de profissionalismo, porque o que eles passaram ali vale a pena. Você que está vendo o podcast, depois quando acabar o podcast, Roberto Jefferson, quinteto Jô Soares, vocês vão ver um show de profissionalismo para uma banda top com um cantor horrível. Você, aproveitando o gancho que você falou disso, depois a gente já vai voltar para esse assunto já da administração. O que é pior para você, quem canta fora de tom ou fora de ritmo? Essa é difícil, não? Isso aí é para clickbait, isso aí é para... Eu acredito que fora de tom. Eu acho que fora de tom, porque fora de ritmo é aquela coisa, é mais fácil de acompanhar. Tipo, se o Roberto Jefferson, por exemplo, ele era fora de ritmo, mas ele estava relativamente no tom ali. Então, é fácil, porque o batera que manda no ritmo da coisa. Então, só o baterista precisou realmente se esforçar para ir atrás de Roberto Jefferson e o resto da banda seguiu o baterista. Já quando o cara está fora de tom, baixista tem que ir atrás, guitarrista tem que ir atrás, e é uma decisão muito difícil, porque, apesar do ouvido da gente ser um ouvido bacana, mas eu vou para o novo tom que ele tá, ou eu fico no tom original esperando ele voltar, né? Essas palhinhas, às vezes, são arriscadas por causa disso. Às vezes, o que a gente faz com um cara fora de tom é cantar perto do lado dele, né? A gente tem músicas que não começam com a tônica, que começam com alguma outra música, e o cara não sabe como vai começar, e ele entra completamente fora. E aí, o que a gente faz com um cara fora de tom é eu já não estou no meu microfone, eu fico cantando o certo do lado dele, e às vezes é possível, mas eu acho que fora de tom é bem pior do que fora de ritmo. Voltando ao assunto de administração, sim,
não sei se você vai conseguir assim resumir de uma maneira fácil, que eu vou te perguntar. Mas assim, o cara que tá começando e não tem, como ele precifica o serviço dele? Essa é difícil. Essa não é bem a minha área, até porque, por exemplo, a Banda Café, que é a banda que eu mais atuo hoje em dia, tem um produtor, né? Certo. E ele resolve tudo, 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 tudo. A gente só decide coisas de repertório, porque a parte musical é mais com a gente mesmo, mas o Uhum. resto ele que toma conta. Mas a precificação, primeiro, é capitalismo, oferta, procura, simples assim, né? Eu não sou, por exemplo, puto. Tem muito músico que é puto com gente que toca de graça, porque a gente tem o nosso preço, mas vem uns pivete que tocam de graça e aí o cara começa a contratar o pessoal que toca de graça. Eu realmente não acredito nisso, porque eu já fui o pivete que tocava a cada 3 shows para ganhar R$ 50. Eu acredito que se você tem qualidade, você trabalha. E é ponto final. Eu acho isso uma máxima. O cara que quer ver o Roupa Nova não vai contratar Jairzinho dos teclados que toca por R$ 60. Não tem a menor condição, porque não tem outro como Roupa Nova, não tem outro como Caetano Veloso. Então, agora você vai ter, se você tem o combo de ensaiar direitinho para ter um trabalho profissional, de chegar na hora, de ser educado, de ser profissional, de cumprir o que está no contrato, você vai trabalhar. Agora, o difícil é que realmente eu toco desde os 15, estou com 39, foi necessário muito tempo de carreira para a gente se estabelecer, né? Não é fácil e a gente tende a ter raiva no começo. A gente, por exemplo, quando a gente está começando, a gente pensa assim, tem muita panelinha, né? Claro, existem panelinhas no mundo, existem, mas desde que minha banda começou a fazer um trabalho sério e decente, a gente tocou em todos os lugares importantes que tem que tocar por aqui. E a gente não tem um grupo de WhatsApp, músicos panelinha, que a gente só vai tocar essas pessoas. Não, é simplesmente tipo o pessoal do instrumental daqui, a galera que toca bem de verdade, toca em festivais de música instrumental aqui e eu já vi músicos dizendo assim, sempre vai dar aquele tecladista, aquele cara. Não é que sempre vai dar aquele cara, porque aquele cara tem nível internacional. Ele é um dos melhores músicos que eu ouvi tocar na minha vida. Então, quando um cantor vai atrás de um tecladista, ele vai atrás, não sei se você conhece, mas tem um cara daqui em Natal que ele é o melhor tecladista que eu conheço, Eduardo Taufik. Você vai ver ele tocando com gente de altíssimo nível do Brasil inteiro. Depois vale a pena você procurar. O cara é um gênio, um gênio, gênio. Então, sempre dá Eduardo Taufik. É porque não tem ninguém melhor do que ele. Então, quando chega um cara aqui para tocar e que é um tecladista, por que eu vou arriscar chamar um cara que eu não sei se toca bem ou o melhor cara que eu conheço? Então, eu não acredito muito nessa questão da panelinha. Eu acho que se você faz o combo, e aí o preço vem nisso, cara. O preço vem no mercado, se você pedir. Eu não acho que você tem que pedir muito pouco se você tem um trabalho bacana, mas eu acho que você também não tem como estar começando e dizer meu cachê é R$ 1.000. Não tem como. Você vai ter que ter um trabalho, mostrar o trabalho, e essa balança de oferta e procura, que é muito complicada, principalmente como eu já estou fora dessa coisa de precificação há muito tempo, porque a Banda Café já tem um certo nome, já tem uma tabela, já tem um padrão, mas hoje em dia tem a questão de rede social, né, que quanto você tem que investir na mídia social, os impulsionamentos, stories. Nossa, resolvi lançar um curso agora de Reaper e tem um pessoal me assessorando. Diz, cara, você tem que fazer vários stories por dia. Eu disse, caramba, se eu fizer um por semana, eu me estresso. Eu não tô ligado dessa nova onda de para você aparecer, você tem que ter inscritos, você tem que ter essas coisas. Instagram, por exemplo, nossa, como eu odeio Instagram. Eu tô forçado nisso. Eu sei que não, até engraçado, porque assim, eu uso o Instagram porque eu sei que é uma das principais plataformas e é necessário, eu entendo isso, e por isso estou no Instagram. Mas que eu vou gostar de uma plataforma que tem 4 formas diferentes de mandar vídeo. E se você, isso aqui só pode até 10 segundos, senhor. Esse aqui até 30. Não, passou de 30. Você vai agora para o IGTV. Não, antes de 30 o IGTV não aceita, senhor. Você vai para o Rio. Não, porque senhor, tudo bem, tem mais de 30, mas está no formato que o IGTV não aceita esse formato. Senhor, a postagem, só esse formato. Esse você vai para o IGTV. Vá para merda, Instagram. Eu fico puto demais com essas coisas, cara. Aí você faz uma coisa legal no Instagram
e aí você posta com um vídeo lá e o Instagram corta. Ele decide, não, eu vou cortar para você esse vídeo, o formato, agora vai ser quadrado, só que se você fizer no desktop, ele não corta. Se você fizer no celular, ele corta. Já tem coisas que só dá certo no celular e não dá no desktop. Enfim, me estresse com essas coisas, eu tô velho no Instagram. Eu sou youtuber mesmo, porque para mim o YouTube é lindo, é fácil, tudo que você quer, você faz. Eu gosto das coisas da Google, e para mim o Zuckerberg, bicho, o Facebook, vai atrás de uma foto de alguém no Facebook hoje em dia. É uns 40 submenus, às vezes aparece, às vezes não aparece. Às vezes com um amigo seu, você tem as fotos no primeira coisa. O outro amigo seu, igual, você precisa de 40 barras de rolagem ali para você achar as fotos dele. É muito desorganizado as coisas do Zuckerberg. Mas, enfim, eu entendo, mas hoje em dia eu não participo muito dessa parte da precificação. Mas, para mim, se você tem qualidade, você trabalha, nem se preocupe, você trabalha. Não sei se você pensa assim também, mas é a vivência que eu tenho aqui no meu mercado. Rapaz, pra gente já ir caminhando pro fim do nosso podcast, tem alguma coisa da tua carreira inteira que você se arrepende? Ou de ter feito, ou de não ter feito, ou você teria feito diferente? Que eu me arrependo. Não, eu não diria que, tipo, isso eu não deveria ter feito. Eu acho que, isso é muito clichê o que eu vou falar, mas, cara, não tem carreira de sucesso, e olha que eu nem tenho esse sucesso todo, sou músico local aqui, mas não tem carreira consolidada que exista sem tropeços, sem erros, sem você vivenciar um monte de coisa errada para você aprender, né? Por exemplo, minha esposa é arquiteta e ela hoje tem o contrato dela é muito mais enxutinho do que quando ela começou, porque quando ela começou ela não colocou quase nada no contrato, então os clientes ficavam dizendo, vamos comigo no domingo à noite na Leroy para comprar uma lâmpada, e aí não estava no contrato, só que ela estava começando, ela tinha que ir. Hoje em dia era muito bem estruturado, e o músico é a mesma coisa, você só consegue impor, eu não vou dizer, não é uma questão de ser Guns N' Roses e querer toalhas rosas no camarim, isso para mim já é meio exagerado, mas é a questão de você ter um respeito, de você ter a mesma dignidade que dão para um outro tipo de profissão, para um outro tipo de profissional. E essas decisões todas que eu tomei, eu acho que desde de me apaixonar pela docência, de tocar tudo quanto é tipo de coisa, a gente não falou aqui, mas eu já toquei em muitas bandas de estilos diversos. Antes de entrar na universidade, por exemplo, eu lembro da entrevista, depois que eu toquei e fiz a prova, eu tinha 7 bandas. E aí eu tocava 7 bandas ao mesmo tempo e dava aula durante o dia. Era meu sustento, eu tinha uns 20 a 30 alunos particulares. Na época, eu ia na casa dos alunos, era o dia inteiro, dando aula, tocando à noite, e eu juro que eram 7 bandas mesmo. E aí o cara da banca da universidade perguntou, é verdade que você tem 7 bandas? E eu disse, mas se eu entrar aqui, eu prometo que eu saio de todas. Foi uma forma de dizer assim, claro que eu não ia sair, mas uma forma de dizer assim, cara, eu prometo pegar leve e me dedicar à universidade também. Eu fiquei em uma banda, hoje em dia eu tenho 2 bandas, o Café e o Macaxeira Jazz. Macaxeira Jazz eu não falei dela, mas é uma banda autoral, que a gente toca música instrumental. Gosto demais, porque eu posso usar mesmo tudo que eu estudo, das coisas mais jazzísticas, das escalas de improvisação, mas realmente estar em 7 bandas, estar em shows que começavam às 3 da manhã. Diga aí, cara, você começa a tocar às 3 da manhã. Parece muito sacrificante, mas eu não me arrependo de nada, porque tudo isso foi me dando todas as bagagens, experiências do que a gente viveu até aqui. Se eu me arrependi de um show ou outro que a gente não fez contrato e não pagou, e a gente foi muito maltratado, mas são coisas que a gente ganha uma couraça e que é importante para a gente se tornar uma pessoa melhor. Então, não tenho arrependimentos nesse sentido, não. É os ossos do ofício, como a gente diz pra cá, né? Exatamente. Rapaz, eu vou explorar um pouquinho. Eu sei que você falou que você faz, né, stand-up. Dá uma palhinha pra gente do teu stand-up. Essa é complicada, cara. Essa é o mais difícil, porque a gente até diz, né? Se eu fosse proctologista, você queria que eu desse uma palhinha de quê, né? É uma coisa que deixa quieto. É o caso que a gente faz por aqui, mas o stand-up, tipo, é mais fácil para mim tocar uma música mais puxada para o humor, que eu acho que é o que eu vou fazer, é uma coisa que eu faço Pode ser. Eu gosto muito. Porque o stand-up, se você conversar com pessoas do ramo,
geralmente tem que ser feito com plateia. Não, é muito diferente você falar para uma tela, né? Muito humorista, inclusive, ficou muito em depressão, porque não tinha público durante a pandemia, né? E a gente precisa dessa resposta. A gente é julgado a cada 5 segundos. A cada piada a gente é julgado, a gente tem que ajustar isso. O hero dessa piada tem que ir para esse caminho, o hero tem que ir para outro caminho. É uma coisa muito difícil que, inclusive, eu nem sei se eu vou seguir, porque meus vídeos humorísticos geralmente deram muito certo, mas o stand-up, como eu não tenho tempo de praticar, é prática, é tanto prática quanto música. Como eu toco todo final de semana, eu só faço stand-up quando eu não tenho show, o que é muito raro. Isso antes da pandemia. Então, ficou difícil de eu me tornar um bom humorista de stand-up, especificamente. Então, é difícil você pedir uma palhinha. E até os mais... Pode ir atrás do Fábio Porchat, dizendo, dá uma palhinha aí de stand-up. Geralmente é complicado, porque você precisa estar num clube com pessoas que querem ver stand-up. Mas, uma coisa que eu faço na música que minha mãe gostava muito, ela também já se foi, mas ela me obrigava, sempre que ela estava no palco, independente do show que eu fosse tocar, eu tenho que fazer isso. Que é uma música chamada Sabiá, do Luiz Gonzaga, todo mundo do Psyu. Só que tem uma versão do Sabiá que me marcou muito, que é a versão do Grande Encontro. O Grande Encontro, antigamente, era um grupo formado por Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. E não Wesley Safadão, Michel Teló, porque depois esse Grande Encontro também. Mas não, era um Grande Encontro original, Roots, né? Sim. E aí eu gostei demais da versão de Sabiá do Grande Encontro, e sempre que eu toco, geralmente o pessoal gosta. E eu vou tentar fazer na versão desses 4 caras aí, certo? Que quem tem mais de, acho que 25 a 30 anos, vai saber quem é Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, enfim, esses clássicos. A todo mundo eu dou Psyu, perguntando por meu bem, tendo o coração vazio, vivo assim da Psyu, Sabiá, vem cá também. A todo mundo eu dou Psyu, Psyu, perguntando por meu bem, Psyu, tendo o coração vazio, vivo assim da Psyu, Sabiá, vem cá também. Oi, tu que anda pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que canta os passarinhos, oi, alivia minha dor. Tem pena, Deus, Sabiá, diz por favor, Sabiá, tu que canta os passarinhos, Sabiá, onde anda meu amor, Sabiá, tem pena, Deus, diz por favor, tu que canta os passarinhos, onde anda meu amor, Sabiá, ei, morena. Sensacional, cara. Sensacional. Foi um prazer, cara, participar do seu podcast. Fico muito feliz pelo convite. Saber que alguém de tão longe aprecia meu trabalho e me catou lá em Natal, Rio Grande do Norte, para mostrar um pouquinho da minha história para vocês. Muito obrigado pelo convite. E o que conselho que você deixa para quem quer entrar nesse mundo louco de música, de show, de estrada, de ficar 3, 4 dias na estrada, dormir em cima de case? Que conselho que você deixa para essa turma? Certo, boa pergunta. Você tem que gostar muito do que você está fazendo, porque qualquer profissão, e principalmente a de músico, se você não curte estar num palco, se é sofrível para você, você não vai conseguir ser feliz. A gente vê isso nas mais variadas profissões, e como eu dou aula há muito tempo, a gente percebe quando o aluno ele fica muito nervoso só de mostrar um exercício para você e diz, cara, quando você está no palco, você quer que o show acabe? Eles querem. Então, é difícil que você vá ser músico profissional. Uma das coisas de você saber, eu nasci para música, é você não querer que o show acabe. Claro que você tocou a música, depois tocou Bis, e o cara pede Pink Floyd, você quer que o show acabe. Mas, em geral, você está lá fazendo seu solo e você diz, é isso aqui, a vida é isso aqui. Se você vivencia isso, aí você está pronto para encarar a outra parte, que é a parte empresarial, de lidar com gente, né? Então, o conselho que eu dou é, primeiro, teste se você gosta disso. Depois, cara, faça o seu trabalho como se não houvesse amanhã. Faça o melhor que você conseguir. Quando você toque bem as músicas, toque direitinho, chegue na hora, seja um bom profissional, dê bom dia, se relacione bem com as pessoas, porque isso é
tão importante quanto tocar bem. E é isso, vá de cabeça. E, bom, pelo menos para mim funcionou estudar muito. Me chamam de nerd da música. Eu sou, tipo, é o que eu mais gosto de fazer. Então, vou querer fazer bem. Então, busquei conhecer os melhores guitarristas que eu conhecia. Tentei tocar as músicas mais bacanas. Nem sempre consegui, mas eu tentei. E me inspirei em muita gente. Então, é isso. Entre de cabeça. Se você entrar de cabeça com qualquer coisa que você fizer, e se você vir que você sente um prazer impressionante, sexual, lá em cima, é porque você se achou. E acho que também, só complementando, acho que a conduta também é uma das coisas principais, né? Não adianta você saber tocar muito, você ser um gênio, se você é uma pessoa irresponsável, que não cumpre seus horários, não trata as pessoas direito. Uma pessoa assim, ninguém também quer trabalhar, né? Às vezes a pessoa vai preferir aquele músico que não é tão virtuoso, mas que se dá bem, chega no horário, você dá assume o compromisso, cumpre tudo certinho, tem um instrumento legal. Eu acho que muitas vezes a conduta às vezes fala mais alto também, né? Com certeza, eu já escutei muito isso. Pô, o cara é um baterista tão bom, mas ele é tão irresponsável que não dá para tocar com ele. Então, é muito mais prazeroso, como você diz, um cara que não é tão virtuoso, mas ele faz o que tem que ser feito e é um bom profissional. Até porque não dá para ser uma banda só com showmans, né? Claro, o Dream Theater é assim, mas em geral, você precisa de um cara que é simplesmente seguro. Um cara que simplesmente vai tocar bem todas as vezes, mas vai ficar ousando. Tem espaço para os músicos ousadores, né? Para aquele solista mais amostrado, para aquele cara que vai testar alguma coisa. Mas se todo mundo na banda é assim, a banda não tem como dar certo. É necessário uma cozinha sólida para aquele cara fazer a parte dele. Então é muito melhor que ele seja seguro do que ele ser tão amostrado e virtuoso assim. Para quem não conhece cozinha, explica aí pro pessoal. Para quem não É conhece esse termo. Então, é justamente o sustento, né? É formada pela percussão, pela bateria, pelos percussionistas, e o baixo, o baixista também, geralmente, né, tem aquela função de segurar também a parte rítmica, né? O baixo junto com o bumbo são instrumentos quase que irmãos ali, eles precisam estar bem colados. O baixista ainda consegue transitar, né, na hora de um solo de baixo, né? Eu brinco dizendo que slap, né, é a técnica utilizada pelo baixista na passagem de som. Né? É aquela coisa que ele não vai usar durante o show são umas notinhas lá, mas na hora da passagem, eu tenho raiva às vezes que eu vou gravar baixista aqui, vamos passar, vamos, toca aí, vamos passar o baixo. E na hora da música não tem um slap, ele passou o baixo com um sinal que não existe, ele não vai usar isso, mas ele precisou tocar o back balanço dele. Então, a cozinha é mais essa galera, né, que vai segurar para os solistas, para os cantores, né? Então, é a armação da banda que faz a banda ter um chão sólido para o cantor poder brilhar e para os solistas poderem brilhar. Bem, pessoal, esse foi mais um Gigcast com o Tiziano D'Amore, lá de Rio Grande do Norte. Se dispôs do tempo dele. Tiziano, muito obrigado, cara, foi sensacional. Espero poder te trazer outras vezes aqui para outros assuntos diversos. Tô com algumas ideias, depois eu vou até conversar contigo, ver o que você acha. Pessoal, se inscreve no canal, compartilha e até o próximo Gigcast. Falou! Até mais, valeu!